mais cresce em Alagoas. Terra de quem trabalha, do comércio forte, da nossa feira livre, terra do empreendedor, do Asa Gigante, time vencedor. Tem planetário, tem posto de saúde, ciclovia do trabalhador. É a terra da cultura e das escolas de tempo integral. Aqui tem restaurante popular e área verde, do corredor gastronômico da Avenida Ceci Cunha até o Bosque das Arapiracas. Tem a nossa zona rural que abastece todo o estado com hortaliças e frutas. Pense numa cidade que não para de se destacar. Vem pra cá, vem! Estamos dando início a mais um episódio do Papo Imobiliário, o primeiro podcast do mercado imobiliário do estado de Alagoas. Hoje, o nosso convidado é de casa, o episódio promete, mas antes de apresentá-lo, eu quero falar sobre os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores. E, primeiramente, quero falar sobre a Prefeitura de Arapiraca, que está com a gente desde os primórdios. E eu sou muito feliz com esse apoio da Prefeitura, né? Arapiraca é a minha paixão, uma cidade que vem crescendo muito e tem o Luciano Barbosa e toda a Prefeitura ao nosso lado apoiando esse projeto super importante. Além da JCF Motors, Caoa Cherry em Arapiraca, Incorporadora Alamedas, Comercial Casa Nova, Sidney Calisto, já dei um spoiler, aí eu já entreguei o jogo. Perucaba, Bairro Planejado e a Plan Arquitetura e Urbanismo. E como já deu para perceber, o meu convidado de hoje é o Sidney Calisto, 37 anos, correspondente bancário, esposo da Cláudia, pai do Guilherme e da Celina. Tem um bocado de coisa aqui sobre o Sidney. Dei uma resumida, né, porque a trajetória dele é gigante. Meu ex-sócio aqui no papo, né? Ele tá em casa hoje, tá super à vontade aqui. O episódio realmente promete, mas nunca esteve do outro lado sendo entrevistado, falando da sua vida, da sua trajetória. E hoje a gente vai fazer isso, além de falar sobre as atualizações, sobre o que a gente espera aí para esse ano de mudanças da Caixa, a expectativa do mercado. Mas Sidney é correspondente de Caixa há mais de 13 anos no mercado. Figura entre os 100 maiores e melhores correspondentes do país. É por isso que eu tinha ele como meu sócio, viu, minha gente? Há mais de 5 anos, entre os 3 maiores correspondentes de Alagoas, 14 semestres consecutivos, com a mais alta classificação dada pela Caixa. Hoje tem uma empresa, né, com 15 colaboradores, uma equipe totalmente qualificada em constante treinamento, atendimento digital, agilidade, transparência, confiança, trabalhando em parceria com a Caixa, que é a maior instituição do país aí, atuante no mercado imobiliário. E, além disso tudo, o Sidney tem uma trajetória interessante, curiosa, de superação e resiliência, né? E o cara já foi até vigilante de escola pública. E hoje é um dos melhores correspondentes do Brasil. E eu queria que você me dissesse, começando logo assim, Sidney, que você me dissesse se um dia você ia estar, se imaginava assim que ia estar aprovando aí milhões, né? E vivendo essa vida hoje, bem melhor do que quando era vigilante, né? Você que veio do sítio, né? Que é natural de Palmeira dos Índios, passou a infância na zona rural de Igaci, no sítio, literalmente, um matuto, né? Mas um matuto desenrolado, inteligente, esforçado, que deu aí muita volta por cima. Hoje tem uma vida bacana. Eu queria saber se quando você estava lá, né? Nessa outra realidade, você se imaginava assim. E quando você se deu conta assim, opa, o jogo virou, eu tô virando o jogo, tô melhorando de vida, o negócio tá bom aqui e é aqui que eu vou ficar. Natália, boa tarde, pessoal. Natália, primeiramente gostaria de falar com os telespectadores, né? Como é que chama? Os telespectadores, a audiência aí. A audiência, dizer que é uma satisfação estar com você, você já se torna uma referência no mercado. E fiquei muito feliz por estar aqui. Em relação à minha trajetória,
Realmente, eu nunca tinha pensado em chegar onde cheguei. Até eu parei para pensar isso pouco tempo atrás, acho que esse ano, para ser mais sincero. E eu me peguei pensando justamente nisso. Eu não tinha esses objetivos. Como você falou, a minha infância foi toda no sítio, e um sítio até distante da cidade. É em município de Igaci, mas é mais próximo até de Craíbas. E aos poucos, basicamente, é o que a pessoa pensava em outros objetivos, né? Em morar lá, em ter minha vida no sítio. Mas sempre fui incentivado pelos meus irmãos a estudar, e fui estudando, e foi aí que abriu as portas de tudo, o ensino. Eu comecei estudando lá mesmo, até a segunda série. Depois aí tive um tempo que tive que ir para a cidade, porque não tinha como estudar. Aí fiquei até a quinta série. Da quinta série retornei para o sítio, que já nessa época já passava ônibus público, né? Lá para ônibus escolares, né? No sítio onde eu morava, e isso a gente percorria em torno aí de 15 quilômetros para a escola todas as noites. Foi quando um dia tinha um pessoal visitando meus pais, um domingo, e uma pessoa, não lembro quem exatamente agora, comentou sobre uma prova do Cefet, né, que hoje é IFAL. Aí disse, ó, eu estava estudando, tal, lendo umas coisas lá, ele gosta de estudar, né, assim, ó, tem essa prova, é legal. Aí essas pessoas eu lembro que me conheciam de Igaci. Quando eu estudei lá em Igaci, o pessoal dizia que eu era estudioso, e gostavam de mim, né? Consequentemente, eu fiz a prova do Cefet, e foi aí que começou a mudar a minha vida. Abrir os horizontes, Abrir né? os Ampliar a horizontes. visão para outras realidades. Isso. Eu tinha que ir todos os dias, né? Saía de manhãzinha, ia para Igaci, pegava o ônibus que vinha de Arapiraca, e comecei a conhecer as pessoas de Arapiraca nesse momento. Aí ia para Palmeira dos Índios, que era no Cefet Palmeira dos Índios. Cabe salientar, assim, na época, a melhor instituição de ensino do estado de Alagoas. Foi aluno da minha mãe, inclusive. Foi Não aluno da foi? professora Osana. Foi mesmo, português. Coincidentemente, depois conheci você, e era Foi, mundo filha, pequeno, né? filha da dona Osana. Aí comecei, tudo certo, tudo indo bem. Sim, como eu comecei tarde nos estudos, eu fiz o provão. De manhã, quem é da nossa época vai lembrar, tinha um Telecurso 2000. Vixe, eu lembro. É, Quem é da nossa época entregou tinha aí, né? um Telecurso 2000. Aí eu assistia todas as manhãs. Esse telecurso, se não me engano, era aos sábados. Aí, primeiro, eu fiz... Aí eu Era não, bem cedinho, né? bem cedinho, isso. Aí, nessa época, acho que tinha durante a semana também, eram às 4, 5 horas da manhã. Aí eu assistia todos os dias. No início, né? Na fase do fundamental, aí fiz o provão. Era uma prova que você fazia em um dia, que se você passasse, você concluía o ensino fundamental. Aí, como eu estava na sétima série, aí eu fiz essa prova, aí passei para o ensino médio. Aí que eu comecei atrasado. Aí Aí já deu um já deu um pulozinho. pulo de um ano. Aí já emendei, já passei na prova do Cefet. Aí fui para o Cefet. Quando no segundo ano, no início do segundo ano no Cefet, eu já completei 18 anos. Aí eu fui e já fiz a do ensino médio. Aí passei também. Mas a minha intenção não era usar aquilo como qualificação, né? A minha intenção era concluir realmente no Cefet. Mas também pensar, já lá no Cefet, já abri a mente para concurso. Aí foi nesse momento que eu fiz o primeiro concurso, que foi para vigilante. Aí passei. Eu lembro que acho que foi assim que eu completei a idade, 18 anos. Aí passei, fui trabalhar em Craíbas. Eu não sabia disso, sabe? Só soube depois que você mandou para mim. Foi. Aí eu trabalhava, graças a Deus, assim, eu encontrei muitas pessoas boas na minha vida. É até injusto algumas eu não citar. Aí, dentre elas, foi a diretora, era a dona Ludmila, lá de Craíbas. Aí ela conseguiu encaixar lá com os outros vigilantes para que eu trabalhasse à noite. Porque era o que as pessoas mais queriam. Mas não, ele vai precisar estudar, assim, assim. Aí eu trabalhava de 10 horas
até 6 horas. Às 6 horas, não era todos os dias, né? Porque era 30 horas o concurso. Aí eu saía e ia para Palmeira dos Índios. Já ia direto quando estava trabalhando? Isso. Porque o ônibus passava cedinho, né? Exatamente. Mas aí, já no primeiro ano, eu sempre fui de ônibus. No segundo, já tinha 18 anos. No dia que eu ia trabalhar, eu ia de moto. Já tinha tirado a habilitação, tirei a habilitação. Já estava melhorando. Já estava melhorando. Aí, mas quando dava, eu conseguia pegar na Lagoa do Félix, às vezes o ônibus. Peguei muitas vezes lá. Nisso, continuei, né? No final terminei o segundo ano, aí apareceu um concurso, bombeiro e PM. Aí o pessoal comentando, já tinha 18 anos, nem vou fazer. Sabia nem bem do sítio, não sabia nem bem o que era bombeiro, nem a PM. Sabia que tem a polícia, mas é uma coisa que onde eu morava não fazia diferença, entendeu? Sim, não tinha necessidade. Né? Os tentáculos do Estado não chegavam até a gente lá, não tinha... Sim. Era assim, um pouco isolado. Aí fiz a prova, aí passei inicialmente no bombeiro e na PM também, se não me engano. Só que o bombeiro foi anulado os dois. E na época eu iria pro bombeiro. Aí fiz novamente, aí passei na PM novamente. Aí foi quando eu precisei largar o Cefet no terceiro ano para fazer o curso da PM. Aí fui fazer o curso. Eu não concluí o terceiro ano no Cefet. Na realidade, eu estudei quase nada, porque no início do ano teve uma greve. Aí que era muito frequente, né, greves. Sim. Aí eu não estudei quase nada do ensino médio no terceiro ano no Cefet. Fiz o curso da PM, uma parte em Maceió. Fiquei um tempo, inclusive, hospedado lá no Francês. A gente juntou uma turma, tipo, eram, não sei, uns 10, 20 alunos. Era uma Ducato de VKB14. Mais ou menos nisso. Aí a gente ia durante o dia e voltava à noite e ficava no Francês, porque era mais em conta e ficava mais confortável. Aí depois consegui a transferência para continuar o curso aqui, concluí e comecei a trabalhar em Arapiraca. Nesse momento que eu já estava trabalhando aqui em Arapiraca, aí comprei uma casa em Craíbas, porque ficava no intermédio entre o sítio, a casa dos meus pais e o trabalho. E também eu gostava muito de Craíbas, né? Tenho familiares lá, meus sobrinhos, tudo. Aí foi quando eu vi no negócio do meu sobrinho, que ele tem uma lotérica, um negócio bom. Eu achei interessante. E fiquei com aquela vontade. Mas, digo, um dia quando eu tiver uma licitação, eu participo. E participei. A gente participou da licitação de Penedo. Não deu certo. A gente não ganhou. Mas fiquei com aquilo. Foi quando passei também no vestibular para enfermagem. Interessante, né? Não tinha assim... Eu não tinha uma definição do que eu queria estudar no momento. E aí surgiu a enfermagem. Disseram, não, aqui na UFAL daqui, eu vou fazer enfermagem. A minha namorada, a minha atual esposa, estava fazendo um cursinho comigo. Ela também ia fazer o vestibular para enfermagem. Eu digo, vou fazer o mesmo vestibular. Quem sabe assim a gente estuda junto e dá tudo certo. Já estava apaixonada, eu vou fazer a mesma coisa para ficar junto, colada. Porque, na verdade, eu já vinha uns 2 ou 3 anos fazendo cursinho pretendia continuar a carreira na PM, entendeu? Fazer a prova para oficial. Foi quando eu sofri um acidente de serviço. Tive uma fratura exposta de tíbia e fíbula. Até hoje eu tenho sequelas, tanto na perna como na cervical. Esse dia eu fiz uma ressonância aí para ver como estava, mas tudo sob controle. Acho que são 5 vértebras, continuam, só elas que estão com problema. As outras são, acho que são 7 a 9 cervicais, as outras estão ok. Eu tenho umas herniazinhas de disco aqui, aí isso provoca muita dor em mim. Aí eu tenho que fazer uns tratamentos, mas a pessoa vai sobrevivendo. E nisso, entrei na enfermagem, foi quando sofri esse acidente e tal. Mesmo assim, continuei. O pessoal de lá da minha sala, até hoje a gente tem contato. É como se eu tivesse me formado com eles, me ajudaram muito. Porque o Sidney hoje, você é policial da reserva, né? Isso, PM reformado. da reserva, reformado. Cursou enfermagem até o 8º período, né? Isso. Estava prestes a se formar. Isso. E não concluiu, porque entrou no mercado imobiliário, nesse mercado, e foi tão bom que, pelo jeito que... Foi. O que aconteceu... Porque são coisas também muito distintas, né?
Isso. Como eu falei da questão da licitação da lotérica, em 2011, foi 2011, eu já tinha saído do processo da reforma da PM, aí eu ia seguir enfermagem. Foi quando abriu a licitação para loterias no estado de Alagoas. E eu participei. E a gente teve êxito no francês, Marechal Deodoro. Aí foi aí que eu comecei. Você começou em Marechal, né? Isso. Eu comecei no A ser francês. correspondente bancário. Isso. A gente que instalou a loteria de lá. E juntamente com meu sobrinho. E nisso aí, conheci também outra pessoa que era da Caixa, que ele me incentivou bastante, o Silvestre. Ele hoje é aposentado. Ele falou disso, disse, o futuro é o negocial. A autenticação não vai ser o futuro, você tem que fazer isso, isso e isso. E eu escutei o que aquela pessoa disse naquele momento. E fui ler sobre isso. Aí, realmente me interessei. Foi quando eu comecei a querer fazer, mas no início é muito difícil, né? Era muito fechado, porque era tudo no modo manual, você organizava a documentação e levava para a agência, para o gerente que fazia o contrato. E a habitação me despertou isso, habitação, empréstimo consignado, consórcio. Na época, eu estudei sobre consórcio. Eu acredito que fui um dos maiores vendedores de consórcio da Caixa do Estado, um período aí de 6 meses. Aí comecei a gostar disso, foi quando teve alguns processos de aqui de Arapiraca que, como a demanda era muito alta, o pessoal estava com dificuldade e falaram comigo. Aí falou comigo e eu peguei 4 processos para resolver e a gente conseguiu resolver. Aí o pessoal disse, opa, esse foi quando eu conheci o Egídio, seu ex-marido, e Ai, meu Deus. e alguns amigos dele, né? Aí já conhecia também Vinícius de Craíbas, construiu muito lá. Eu lembro da época que ele lhe conheceu que você ainda estava no francês. Isso. Eu lembro. Aí a gente fez alguns contratos por lá, aí depois, assim, não estava dando certo ficar mais no francês. Eu queria mesmo a questão do negocial, lá era mais difícil a prospecção, só tinha grandes empresas e as grandes empresas já tinham quem atendesse. E tinha também a saudade da minha família, eu sou uma pessoa muito apegada aos meus pais. E cada vez que eu vinha todos os sábados, eu tive que fazer uma escolha entre, às vezes, muitos amigos ou estar junto dos meus pais no final de semana e eu tive que escolher os meus pais. Aí eu comecei a me afastar de todo mundo. Por quê? Porque eu vinha no sábado, final da tarde, a gente também tinha uma loteria, também participou da concorrência, ganhou o Minador, saía de lá, ia para o Minador do Negrão, quando eu chegava já era noite, domingo ia para o sítio, descansar para voltar na segunda logo cedo para o francês. Aí eu me peguei fazendo contas e vi que não era aquilo que eu queria para minha vida. E principalmente que eu comecei a ficar um pouco em Maceió e pegava muito trânsito, como a agência não tinha em Marechal, era em Maceió. Aí eu comecei a fazer contas, sempre fiz muita conta. Eu fiz o cálculo de quantas horas eu ia perder de vida no trânsito. Estavam duplicando a rodovia para Maceió. Não era como hoje, tão simples, isso. né? Aí eu passava 1 hora e meia, chegar a Maceió. E voltando também. Do francês, você fala? Sim, do francês. Só do francês, que a gente isso, assim. porque eu ia para Rotary. Aí já... Sim. Aí isso aí eu fiz a conta, eu não lembro qual a conta, eu fiz a conta quantos anos eu perdi da minha vida dentro do carro. E eu sou impaciente. Aí eu digo, não, isso não dá para mim, não tem o que pague. Aí eu vou voltar para casa. Eu vou fugir até do planejamento aqui do nosso roteiro. Interessante essa sua conta, né? Essa sua reflexão tão novo de uma coisa que impacta a vida toda. Porque a gente, quando é mais novo, a gente geralmente não faz essa Isso. reflexão. Não, eu vou perder tantas horas. É tão específico nisso, né? E são essas decisões que a gente toma que refletem pro resto da vida. O que acontece? Eu amadureci muito cedo em algumas coisas, porque no sítio você aprende, você é mais livre, entendeu? E na minha geração acho que foi assim. Aí, tipo, com 10 anos, eu já vi o pessoal colocando a roça, eu já colocava a minha. Eu lembro de um caso bem específico. Empreendia sem saber que estava empreendendo. Exato. Né? Com 10 anos eu plantava algodão naquele tempo, eu fiz uma rocinha de algodão. Aí o pequenininho lá ia com a enxada tentar limpar, e meu pai dizia, não, vou botar uma pessoa para limpar. Não, pai, que é minha. O pai, não, vou botar aqui e você me ajuda na minha? Só que só para mim não fazer. Aí o trabalhador ia lá e limpava, mas era minha.
Aí no outro dia ia na dele, aí passava meia horinha mexendo com a enxada, mas já tinha isso aí. Aí depois tinha, eu lembro que tinha, se for puxar nisso aí tem muita coisa. Já tinha, como a gente tinha trator, tinha borracharia pro trator, eu já comecei a arremendar pneu para as pessoas, as motos que furavam os pneus. Aí essas coisas assim já fiz muita coisa. Já Aí, empreendia. aí Desde voltando pequeno. lá no final, senão vai ficar muito longo. Aí voltei para cá, aí fiquei mais o meu sobrinho em Craíbas, atuando nessa parte negocial. E de Craíbas, aí comecei a prestar um bom serviço. As pessoas de Arapiraca começaram a me acionar. Nisso que começou a me acionar foi quando a Caixa fez um marco que, assim, foi onde mudou a minha vida. Na vida, na questão de correspondente. A Caixa automatizou. Não existia mais o correspondente que fazia no modo manual, que só pegava a pastinha e levava lá na agência. Ele, assim, tipo, os correspondentes nesta época, os que conseguiam reunir a documentação mais completa, conforme a Caixa manda, obtiveram sucesso, foram bem, eles fizeram um excelente papel. Os que não conseguiram já se perderam naquele caminho. Mas quando fez essa mudança, já era diferente. Ele não tinha mais que só reunir o papel, ele tinha que fazer o contrato, como é feito hoje. E não era simples como é hoje, E que não já é é- tudo mastigado. Foi E- uma mudança de Isso. hábito de tudo, né? De hábito, e De assim, realidade. de realidade, e ver um setor chamado conformidade, que verifica a questão documental, que ninguém estava habituado, entendeu? Eita, eu lembro dessa bendita conformidade. É. Que eu ouvia tanto essa palavra todo dia. Isso. O Brasil, assim, tem muito ainda o jeitinho brasileiro. E não ia ser diferente na nossa cidade, né, no interior de Alagoas, que tivesse isso. Não é uma crítica, mas com o tempo, até com os meios digitais, isso está acabando. Porque hoje em dia, você, para enviar algo, você tem um checklist que você Tem coloca que lá. cumprir os requisitos. Tem que cumprir os requisitos. Mas antes você entregava um documento, depois entregava outro. A conformidade, ela analisava previamente, não estava completo, devolvia. Uhum. E isso era um transtorno grande. Foi quando eu peguei um processo para fazer, aí me levaram os processos para me fazer, o pessoal levou daqui de Arapiraca, aí eu fiz o primeiro. Quando estava pronto para mandar, aí o construtor se aperreava e dizia, não, eu falei com o gerente, eu estou precisando pagar minha folha, eu vou fazer o processo e pago a você o seu trabalho. Eu disse, não quero não, pode fazer. Pode levar. Isso se repetiu umas 4 ou 5 vezes. Acho que foi em 4. Quando foi na 5ª vez, eu disse, quando ele veio trazer, eu disse, eu só pego o seu processo se for para me fazer. Se não for, eu não faço. Fazer dentro dos conformes. Fazer pela conformidade. Sim. Que esse que ele levava, o gerente fazia no modo manual, que ainda tinha essa Uhum. possibilidade ainda da Caixa fazer. Apesar de estar incentivando a fazer no modo automatizado, ainda muitos contratos eram rodados na agência. Aí ele disse, eu pago, eu disse, não tem dinheiro que pague. Eu quero fazer. A minha vontade é fazer. E assim, dinheiro é muito importante. Mas o meu bem-estar, o meu querer é maior que ele. E a minha vontade, o meu objetivo era fazer aquilo. E aquilo ali valia mais que dinheiro. E principalmente porque eu vi muitas pessoas falarem, fulano já está há mais tempo no mercado, tem 30 processos, não deu certo nenhum. E você começou agora, como é que você vai fazer? Mas eu me preparei para isso. Eu peguei o normativo e fui ler. Eu li as 100 e tantas páginas do normativo e sabia o que precisava. Estudou. O que precisava. Foi ali na raça. Foi quando eu fiz esse primeiro processo. Aí cheguei na agência, fui pedir algumas coisas. E uma não disseram, me entregaram praticamente tudo e uma não entregaram, porque era um sistema difícil. Lembro como hoje, que era a pesquisa CONRES. Que essa pesquisa é o que verifica se o construtor ou a construtora, se o responsável técnico tem algum impedimento de contratar por vício na obra, que deu algum problema em alguma obra que o cliente fez reclamação. Aí disseram, já tá bom, tem muita coisa nesse processo. Aí eu fui e voltei, aí também tive que dar um passo atrás, né? Quem estava me entregando já estava puto comigo, aí dizendo que não ia dar certo. Aí eu sou chato, aí mandei. Só que qual era o problema? A gente colocava no malote, que o malote demorava 1 semana para chegar lá. Quando dava errado, chegava um e-mail. Aí a correção era mais 1 semana para chegar lá. Depois que desse o conforme, era mais 1 semana para voltar.
Então, nisso aí era o quê? 3 semanas. O pessoal acostumado a rodar contrato em 3, 4 dias. Aí, esse primeiro foi dessa forma. E o segundo, eu insisti que queria mandar com aquela pesquisa. Foram 2 processos. Eu digo, não vou mandar sem ela. Aí, fiquei lá na agência até me entregarem. Aí, que não era nem para entregar, era para responder por e-mail. Fiquei lá até responder o e-mail para mim. Quando responderam, eu mandei. Aí, o primeiro deu inconforme, por conta da pesquisa. E o segundo deu conforme. Só que os 2 já estavam lá, só que tinha o tempo de tratamento. Um estava na viagem e o outro já estava lá. Aí saiu, foi o primeiro, foi acho que em maio de 2013. Aí depois do primeiro... Exatamente. Aí depois como diz, pronto, agora você está batizado. Pronto. Aí, meu amigo, aí saiu o primeiro, aí a gente começou, aí foi melhorando, e hoje a gente está em tudo digital. Hoje a gente tem um Nato Digital que vem aí para revolucionar. Aí, só para, antes de entrar no Nato Digital, aí foi quando eu comecei faculdade, trabalho, ia de manhã para a faculdade, à tarde ia fazer o serviço de correspondente, até 10 horas ficava fazendo o serviço de correspondente, que era o horário do sistema, de 10 horas à meia-noite, 1 hora, as coisas da faculdade. 7 horas levantava, ia para a faculdade e essa rotina. E fui levando, mas eu já não era tão eficiente na faculdade. Os primeiros 4 períodos, eu fui muito bem. Notas muito boas. Nesses outros eu não tive reprovação, exceto, acho que seminário integrador, que era uma matéria que era para fazer a questão do TCC, só que no segundo período eu já tinha feito praticamente que a gente tinha uma matéria disso, iniciação científica. Aí eu já tinha praticamente pronto, aí faltei muitas aulas, a professora não gostou, disse que não tinha como eu chegar no dia da apresentação e ter apresentado, ter feito... Sem ter a frequência. Sem ter a frequência e sem ter consultado ela, que ela era quem... Orientadora. Aí ela não aceitou. Disse que não tinha não como eu fazer aquilo. Aí eu, tudo bem. Aí nisso eu segui. Quando fui no 8º período, entrou em greve, no final do 8º. Quando voltou, aí eu pensei, o 9º e o 10º, o estágio é integral, de manhã e tarde. Aí eu já voltei novamente, aí tive que tomar uma decisão. Aí foi a decisão de continuar como correspondente, atuando como correspondente. Por quê? Eu não me sentia bem de sair da faculdade, da UFAL, e não estar entre os melhores. Eu já não me sentia entre os melhores. E eu tinha certeza, além de não me sentir bem, de chegar no local de estudo da faculdade e não estar entre os melhores, de deixar assim o nome da UFAL, né? O nome de uma instituição como ela, dizer, aquele aluno da UFAL é fraquinho. Ainda eu tinha certeza que era difícil, que o meu objetivo quando eu entrei em enfermagem era ser enfermeiro. Naquela época, só tinha 3 cidades que pagavam muito bem, que era Arapiraca, Jirau e Pilar. Eu queria passar num concurso desse. E para me passar, eu tinha que estar entre os 3 primeiros. E nessa minha trajetória, quando eu entrei no processo que eu sou da reforma, eu conheci uma pessoa. Essa pessoa foi muito especial na minha vida. Ela quem me pegou lá, uma pessoa desorientada, que apesar de já estar na PM, mal tinha conhecimento assim de internet, de estar em Maceió, não era como é hoje. E eu estava perdido com a questão do meu processo como ia ficar. E ela foi e me levou e disse, você tem que seguir isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E foi onde conduziu o meu processo de reforma. Sou muito grato a ele. O Monteiro. O nome dele na época era Sargento, ele hoje é reformado. Aí eu era jovem, até as pessoas pensavam que eu era filho dele, e uma das coisas que ele disse a mim, para mim estudar a enfermagem, foi ele quem disse. Hoje em dia, até as pessoas podem fazer comparação com o pódio, esses pódios aí, mas não é esse pódio que falam aí que você só atinge o pódio. Ele disse assim, vai estudar e seja bom. Porque você vê os campeões, eles estão nos 3 primeiros lugares. Então você tem que ser uma pessoa boa. Isso foi essa pessoa que me disse. Eu guardei isso. E se você não tivesse tido essa escolha, você provavelmente não ia ser tão bom como correspondente, nem tão bom como enfermeiro, né? Isso. Aí a vida faz isso com a gente. Chega uma hora que a gente tem que escolher. Isso. Aí nesse momento eu tive que escolher. Eu digo, para mim eu vou ter que escolher, porque não vai adiantar eu como enfermeiro
sem estar entre os bons, que eu não vou conseguir passar onde eu quero no concurso, não vou conseguir, e nem vai adiantar, eu vou ter que largar o correspondente, e o correspondente é o que eu estou gostando de fazer. Eu ia falar isso. Isso. Porque eu acho que nessa hora também pesa o que a gente se identifica. familiariza, se identifica, gosta de fazer, faz com prazer. Pronto. Né? Eu tinha um prazer, assim, dos meus maiores prazeres era ser policial militar. Eu amava. Amava estar na rua, estar na ocorrência. E eu já tinha sofrido isso. Entendeu? Eu tive muitas quebras na minha vida, de mudanças de lugares, assim, sem poder concluir. Eu não concluí o ensino médio com a minha turma, que eu queria concluir. Entendeu? E ali eu não fiquei na polícia onde eu queria estar, porque não era coisa rotineira. Eu não gosto do que é rotina. A PM todo dia é uma coisa diferente. Todo dia era uma ocorrência diferente, nunca é igual. E apesar que o correspondente bancário é um serviço rotineiro, mas você gosta. Não é. Não é. Não é. Aí eu não vou chegar. Aí, isso... Talvez a enfermagem ela fosse mais rotineira. O correspondente já tinha novos desafios. Então, os desafios me motivam. E foi isso que uma das coisas que disse, não, pera, aqui eu vou ficar nessa mesmice, eu vou saturar da enfermagem. Como profissional, né? A Isso. carreira dentro daquilo Isso. ali, da profissão. Porque a gente vê os títulos que você tem, que eu falo, é um dos 100 melhores do país, dos 3 melhores do estado, e isso é um desafio realmente tremendo. Isso, exatamente. E para conseguir, eu sei que não é fácil. Eu acompanho você desde o início, eu vejo o quanto você trabalha. Pronto. Noite adentro, né? Eu cansava de sair, o seu carro, que a gente tinha o escritório até juntos, né? Isso. E eu saía e dizia, Ave Maria, o Sidney vai ficar aí, vai para casa não. Né? Acontecia tudo e você estava ali, no escritório, às vezes final de semana, à noite. Exatamente. E foi assim, aí eu tive que fazer essa escolha e escolhi por ser correspondente por esses motivos. Também tive uma chateação com algumas coisas que aconteceram na própria faculdade. Porque a gente, né, às vezes prega muita coisa e não faz, né? Aí eu vendo aquilo, em um caso pontual que aconteceu, eu não me senti à vontade de voltar lá. Tanto é que eu nunca fui nem trancar a faculdade. Né? Não é o correto, mas nem lá eu fui. Só fiz devolver os livros, para não ficar pendente na biblioteca. Uhum. Dei baixa lá no meu cadastro. Estava decidido mesmo. E vim e fui atuar como correspondente. E aí, nesse momento, já cansei de estar indo para Caraíbas e voltando todos os dias, tarde da noite. Ia dormir, saiu que 8, 9, 10 horas da noite. Dormia, chegava só para dormir. E chegava aqui 8 horas. Eu sempre fui muito pontual. Aí vim morar em Arapiraca e aí casei e tudo deu certo. Do correspondente não é rotineiro, porque todos os dias é um problema diferente também. Uns pepinos. Todo dia. Quando você pensa que já sabe de tudo, você não sabe ainda quase nada. Aí, muda tudo, né? Como agora que mudou um bocado de coisa do ano passado. Muda tudo, exatamente. Aí começaram os objetivos, ser reconhecido, ser um bom correspondente, atuar e as demandas vindo. E foi isso aí que fez a gente conseguir isso graças a meus parceiros, construtores, corretores. Antes o contato maior era com os construtores. Depois o Cresce Alagoas, ele, assim, quem chegou agora pode criticar, mas se vê a trajetória, hoje, como o corretor é visto, se deve ao Cresce. Se deve à turma que foi lá e batalhou e fez o que não é a função do Cresce. E eu tenho só 3 anos e alguns meses como corretora, mas eu estou acompanhando esse mercado há muitos anos, né? Como você sabe. E realmente mudou um bocado. O Cresce, falei, quando não é a função, assim, a função fim do Cresce, basicamente, é ele dar a carteirinha, né? E fiscalizar. E fiscalização. Orientação, treinamento, são coisas apensas, né? Mas o Cresce fez muito isso. O Cresce foi atrás da caixa. Foi lá e dizia, ei, eu quero um lugar para o meu corretor. O Cresce botava no auditório, o corretor chamava a caixa para ir. Isso aconteceu em Maceió. Isso teve eventos em Maceió que o corretor foi premiado, porque fez mais financiamento na caixa. Aí, é perfeito? Não é. Mas as coisas vieram mudando e, consequentemente, o corretor foi se impondo e hoje eu atendo praticamente só corretores. Eu não atendo os clientes, os construtores não deixam de ser meu cliente, mas o cliente final que compra o imóvel, ele vai para o corretor, vem para mim, o corretor faz a venda,
e tudo certo. O seu primeiro cliente é o corretor, O meu na primeiro verdade. cliente é o corretor. E Então, como é, Sidney, pegando esse gancho, o que significa hoje ser um correspondente bancário diamante, que é a categoria que você se enquadra? E como foi para chegar nesse nível? Como foi, você já falou aí, né? Muito estudo e dedicação, enfrentando como desafio mesmo, mas o que significa ser um corretor correspondente com um diamante. correspondente bancário diamante? A Caixa, ela criou pedras. Rubi, esmeralda, diamante, são 4 pedras. Esqueci uma agora, me desculpa. Que são as classificações. Você começa com a mais simples, acredito que seja rubi. Depois vem a segunda que eu não estou lembrando, esmeralda e diamante. Aí, a cada processo que você faz, você tem uma pontuação. A cada item que você atua. Se você faz consignado, aquela quantidade de volume de consignado gera uma pontuação. Se você faz habitação, gera uma pontuação. E para ser diamante, a habitação é uma pontuação baixa, tem que ser um volume alto. E não é só questão do volume de habitação, são de outros negócios, como abertura de conta, cartão de crédito, seguros também conta. Todo o leque que a Caixa tiver de negócios, você pode fazer no correspondente. Desde da simples abertura de uma conta ao financiamento habitacional. Aí, juntando tudo isso, eu consegui atingir essa pontuação mínima, que atualmente são 2.000 pontos. E assim, a gente no início, subiu uma escadinha, depois subiu outra, depois conseguimos atingir e vem se mantendo dessa forma. A gente tem... Você está no nível máximo, não é isso? No nível máximo, exatamente. A gente já chegou... A minha pontuação, ela sobra tranquilo do diamante, entendeu? Aí a gente já conseguiu isso aí e foi reconhecido várias vezes. Além disso, tem outros objetivos que a Caixa nos coloca, às vezes a necessidade de um processo ser mais ágil, mais rápido, e a gente sempre foi dando esse retorno e com qualidade, né, sustentabilidade, né? Porque nada melhor que o tempo para mostrar o que foi feito, né? Sim. E isso, eu acredito que foi visto durante o tempo. E a gente foi evoluindo os processos. Hoje é assim, bem mais simples, antes era bem mais complexo. Mas a gente já estava batizado do mais difícil, quando chegou o mais fácil foi isso aí. Aí nesse tempo a gente foi aumentando a equipe, passaram várias pessoas a trabalhar comigo. O Islam é uma pessoa que eu não vou citar todos porque eu vou deixar alguém de fora, mas o Islam não poderia deixar de citar, que foi quem começou comigo lá de Craíbas, quando a gente tinha só um computador, uma impressora e uma mesa. E assim, foi. E hoje a gente tem essa quantidade de pessoas trabalhando junto, uma equipe que eu tô aqui, mas tô tranquilo, que tá tomando rodando. Tá rodando, entendeu? O que precisa, eles me acionam. E assim, se preocupam com dar certo. E se a pessoa não for dessa forma, também não adianta para estar trabalhando comigo. Uma das coisas que eu sempre presto é a empatia. Eu preciso ter a empatia de entender o outro lado. Eu preciso entender o cliente, preciso entender o corretor, preciso entender o construtor. Eu preciso entender que aquele financiamento para aquele cliente é o melhor, é a vida dele, é o sonho dele. Depois ele pode conquistar outro? Pode. Mas você às vezes passou o quê? 30 anos para adquirir um imóvel. Aí você está naquela ânsia, naquela vontade. Aí você quer adquirir aquele imóvel e eu faço o financiamento de qualquer jeito e deixo de dar as melhores condições para o cliente. Eu não penso assim. E a sua equipe precisa estar alinhada com isso. Não adianta ser só o Sidney, tem que ser toda a sua empresa. Isso. Se não tiver alinhado dessa forma, aí não dá certo. Não dá certo. Eu penso dessa forma. Entendeu? Então. Aí eu preciso pensar que o corretor é o emprego dele. Sim. Você imagina, tem corretores que fazem 2 vendas no mês. Aí já pensou, se por uma irresponsabilidade minha, ele perdeu uma das vendas ou as 2? Sim. Aí eu da minha equipe... E eu sou corretora e meus financiamentos, meus processos são todos com você. E posso, aqui da veracidade, né, confirmar, então, ratificar a agilidade da sua empresa, né? Essa preocupação realmente em dar um retorno ágil, em fazer, e até o fim, a última gota, mas vamos tentar assim, vamos tentar dessa forma, para que dê certo, para que a gente tenha êxito. Isso, exatamente. A gente precisa da velocidade, porque a construtora precisa receber, mas uma velocidade prudente. A gente, quando puder acelerar... Sustentável. Quando puder acelerar, a gente vai lá pé embaixo. Mas espera aí, aqui não dá certo dessa forma. Vamos dar um passo para trás para fazer melhor? A gente vai informar isso.
Certo. E, assim, muita transparência. Nunca fiz vendas, para não ter conflito de interesse. Não construo, para não ter conflito de interesse. E cumpro as questões rigorosas. Quando eu estou no meu trabalho, eu não faço coisas pessoais. A minha esposa, se ela falar alguma coisa pessoal, mandar alguma coisa para mim, eu digo a ela, deixa para mais tarde. E às vezes eu já falei coisas com você disse, só olha à noite. Só resolve isso à noite. Eu digo, sábado. filho da mãe, dá uma raiva. Eu digo, tá certo. Fazer o quê? São assim, as regras, né? Você tem as suas próprias regras. Eu sou disciplinado. Aí eu procuro isso, entendeu? Eu procuro entender as pessoas, me colocar no lugar delas. Aí, às vezes tem problemas, às vezes a gente pode errar, mas a gente vai procurar o acerto. Sim. Entendeu? A gente já procurou acertos e vai cair em cima para resolver aquele problema. E assim, todos sabem que é muita coisa, pô, muito detalhe que vai acontecer. E às vezes o cliente, até naquela ânsia que dê certo, aí faz isso, faz aquilo, acaba atrapalhando. Então, a gente vai ter pessoas que podem não gostar, chegar e vai dizer, não, é por aqui, vamos fazer assim, dessa forma, que eu acredito que dá certo. É claro, com responsabilidade, tem coisas que não dependem da gente, eu preciso ser transparente, e você não vai ouvir de mim dizer, não, lhe garanto que vai dar certo, que eu não garanto o processo de ninguém. Eu garanto sim, que eu vou fazer o meu melhor, e que estou lhe indicando o melhor caminho. E que, se eu já soubesse que não dava certo, nem iria tentar, já iria lhe dizer. Não ia não gastar minha energia, nem criar sua expectativa. Sim. Aí, às vezes, a pessoa pode não gostar disso, mas é melhor ser sincero com você do que a gente pegar e ficar perdendo tempo. Aí, nisso aí, a gente foi evoluindo. Evoluindo. Hoje a gente atende tudo que você pensar no leque da caixa, mas focado principalmente na habitação. A gente faz abertura de conta, empréstimo consignado, mantive uma relação muito boa com o pessoal da polícia até hoje. Quando preciso, o pessoal me indica muito. Aí, questão de consórcio, também, apesar de estar um pouco enferrujado, eu tinha deixado de lado por conta da habitação, porque a gente tinha uma dificuldade no sistema da Caixa em relação ao consórcio, e isso me desestimulou. Gastava muita energia quando era contemplado. Aí, eu não queria isso, porque eu tinha o meu cliente ali que eu tinha dito que ia ser de uma forma, e eu tinha que gastar muita energia, e ele deixava de estar fazendo habitação. Mas melhorou o processo dele. Exatamente. Mais de 2 anos para cá, o pessoal me procurou, disse, faça. Tá bom, para fazer o teste. E realmente eu fiz e ficou, tipo... Aí tá dando gás agora de novo. A gente... Se tiver depois de diamante, ele vai chegar lá. A gente observa hoje, assim, os outros consórcios, tem um que é muito conhecido em Arapiraca, tinha até um colaborador meu que tinha o consórcio lá, foi contemplado, foi fazer o processo, assim, nem se compara. Eu achei, sabendo da expertise desse grupo que ele tem, eu acreditava que ia ser uma coisa bem simples, bem mais simples que o meu, mas eu observei que o nosso, ele hoje está num patamar muito bom. Dos produtos. E quando você, só voltando aí um pouquinho, quando você chegou aqui em Arapiraca e teve esse estalo e deu esse boom, acho que foi junto do boom que deu no mercado imobiliário, tanto nacional quanto em Arapiraca, né? Que a gente teve uma fase aí na cidade, eu creio que foi 2012, entre 2012 e 2015, que foi... Pronto, foi o seguinte... Do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, ele teve um boom em Arapiraca de 2010, mais ou menos, a 2012. Só que foi feito de uma forma que não deu certo. A inadimplência ficou muito alta. Em 2012, travou aqui. Passou, acho que 1 ano sem fazer financiamentos, porque a inadimplência estava muito alta. Aí voltou em 2013. Aí voltou novamente pujante. E foi isso aí. Foi na sua fase, né? Isso. Assim, até hoje a Arapiraca não mudou. Eu queria até pegar o gancho para soltar aí o vídeo, né? O vídeo de Arapiraca. Esse vídeo tá a coisa mais linda do mundo. Eu vi hoje. Você viu? Vi. Bacana, né? Lindo. E a gente fica feliz com esse progresso e você faz parte disso, né? É bom que a gente se enxerga deixando um legado de alguma forma que transformou, que ajudou a transformar aquilo ali. Porque você pega aquela Arapiraca daquele tempo e vê agora, tá a coisa mais linda, né? Solta aí o vídeo para vocês verem aí. A
cidade que mais cresce em Alagoas, terra de quem trabalha, do comércio forte, da nossa feira livre, terra do empreendedor, do Asa Gigante Time Vencedor. Tem planetário, tem posto de saúde, ciclovia do trabalhador. É a terra da cultura e das escolas de tempo integral. Aqui tem restaurante popular e área verde, do corredor gastronômico da Avenida Ceci Cunha até o Bosque das Arapiracas. Tem a nossa zona rural que abastece todo o estado com hortaliças e frutas. Pense numa cidade que não para de se destacar. Vem pra cá, vem! Sidney, a gente percebe e vem acompanhando desde 2024, desde meados de 2024, um bocado de mudanças na Caixa referente a financiamentos, e a gente, corretor, o cliente, vem sofrendo um pouquinho com isso. A gente sabe que tudo isso é reflexo de um cenário nacional também. Eu queria que você falasse quais foram essas principais mudanças e como elas estão impactando tanto para corretores, para clientes, para o mercado imobiliário em geral. Veja só, Natália, na realidade as mudanças, elas começaram, acho que em 2019, com o lançamento de algumas linhas de crédito, que a gente vai chegar em 2024, 2025. Na época, a Caixa, na modalidade SBPE, pessoal, SBPE é Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. É um financiamento que ele não possui o subsídio do governo e, assim, consequentemente, tem uma taxa de juros maior. Então, para a gente entender, tem que separar Minha Casa Minha Vida de SBPE. Então, a gente teria o Minha Casa Minha Vida, né? Que é o programa Minha Casa Minha Vida, no qual o governo dá um subsídio ao cliente na compra do imóvel e também subsidia a taxa. O que é subsidiar a taxa? Ele dá um desconto naquela taxa de juros. Então, hoje a gente tem taxas a partir de 4,25 no Nordeste. Entendeu? Aí, já para o SBPE, com a alta da Selic, as taxas estão acima de 10%. Aí, voltando, separamos, né? SBPE, Minha Casa Minha Vida. Existe também, vamos falar do Procotista. O Procotista é uma linha de crédito que usa também recursos do FGTS. Então, como assim? Só pode usar o recurso quem tem FGTS? Não. É igual Minha Casa Minha Vida, que também usa recursos do FGTS. Todo trabalhador, a empresa não recolhe o FGTS do trabalhador, vai para um fundo. Esse fundo, que é administrado pela Caixa, que o Conselho Curador é quem dita as regras. Esse conselho é formado pelos patrões, empregados e o poder público. Eles quem se reúne para definir o que vai fazer. Esse dinheiro ele é remunerado mensalmente, mas é utilizado na habitação popular. Então, dentro do sistema financeiro de habitação, que é o SFH, até 1,5 milhão é utilizado. Ele foi justamente feito isso, acredito que começou em 1964, que foi para impulsionar o SFH, né? O FGTS é depois da Constituição. Justamente para impulsionar a habitação no Brasil. Não só a habitação, como a questão de saneamento, entre outros. Aí, o recurso sai mais barato para o banco, consequentemente, o empréstimo é mais barato. Aí, o Procotista, ele utiliza recursos da FGTS, só que é para o cliente que tem 3 anos de carteira assinada e possui emprego ativo. Ou frisa bem, ou não precisa ser os dois, possui 10% de FGTS do valor do imóvel. Então, como assim? O cliente saiu do emprego, está comprando um imóvel de 500 mil e tem 50 mil de FGTS. E tem mais de 3 anos de carteira assinada. Ele também entra no Procotista. É claro que ele tem que atender outras regras, que são basicamente as mesmas regras do Minha Casa Minha Vida. Não possui imóvel na cidade onde reside ou limítrofe, ou da mesma região metropolitana, entre outros. Aí, para isso, procura o corretor. Quando trouxer para a gente vai filtrar. Aí, em 2019, foi criado o SBP, já tinha o SBPE, que era taxa fixa mais TR. Aí, foi criado o indexador poupança, que ficou uma taxa fixa, mais a poupança, mais a TR. E o IPCA, né? Que é o índice de inflação do país, que acumula a inflação. E também na taxa fixa. Você também poderia escolher uma taxa fixa sem indexador. Você saberia do início ao final quanto era a sua parcela. E de lá para cá veio, sobe taxa, diminui taxa. E, consequentemente, agora, em 2024, veio muito à tona a questão do financiamento pela poupança. Por quê? As taxas de juros no SBPE subiram bastante por conta da Selic.
Então, hoje, você para financiar a taxa fixa mais TR na poupança, ela é perto de 11%. Aí veio na TR, né? Já na poupança, que foi criado em 2019, você consegue em torno de 10% ainda. Como assim? A gente fica com aquela pergunta, né? E se aumentar a questão da economia, vai aumentar a minha parcela? Não, isso não vai acontecer por conta da poupança. Por quê? A poupança ela já está no teto. Então, a gente já tem um valor de poupança que não consegue, não aumenta. Ele já está no teto. Então, a gente tem uma taxa fixa de 4,22 mais 6,17 da poupança, que dá 10 e alguma coisa, mais a TR. A TR realmente, você fica sujeito a essa questão da variação da TR. Mas tanto em um como no outro vai ser a mesma coisa. Então, hoje, o financiamento, ele no SBPE praticamente são feitos pela poupança, porque é onde o cliente consegue uma taxa de juros menor. E abriu o leque agora em janeiro, novamente, do pró-cotista. Porque o pró-cotista, como o dinheiro vem do FGTS, é alocado todo ano uma quantidade. Aí, normalmente, no final do ano acaba, e no início do ano tem. Esse ano, ele foi limitado a 500 mil, imóvel novo, aquisição e construção. O usado não entrou nessa seara. Então, você tem essa opção, que aí você vai conseguir uma taxa de juros de 9,01, mais ou menos. Essa questão de taxa, pessoal, é bom simular para ver certinho, entendeu? Porque, às vezes, a pessoa pode errar algum décimo para lá ou para cá. Mas o importante é saber que você vai conseguir uma linha de que você tem ainda a oportunidade de ter uma linha de crédito que é menor que o SBPE. E não tem... e você pode comprar um imóvel até 500 mil. E não tem limite de renda. Então, se você ganha 10 mil reais, carteira assinada há mais de 3 anos, não tem imóvel, e você automaticamente não se encaixa no Minha Casa Minha Vida, porque o Minha Casa Minha Vida é até 8 mil. Então, você vai se encaixar no pró-cotista. Aí você vai ter essa questão de conseguir essa taxa diferenciada. Entendeu? Então, a gente tem essas 3 modalidades atuando agora. O Minha Casa Minha Vida, imóvel novo e aquisição e construção, está funcionando normal, rodando os contratos tranquilamente. O usado, a gente tem uma certa dificuldade de contratação. O dinheiro é liberado mês a mês, assim, mas está sendo uma quantidade ainda insuficiente. Então, tem um limite, né? E atinge esse limite, tem que aguardar para o próximo mês. Isso, E exato. aí a gente teve essa mudança mais do ano passado para cá. Essa. Né? Esse, como é que posso dizer? O negócio deu uma apertada. Exato. Começou em junho do ano passado. Assim, vinha tudo fluindo bem, aí em junho começou a faltar dinheiro para usado. Aí, nisso aí, começou a acarretar processo. A gente tem, sabe, de processos aí que tem mais de 3 meses para assinar um contrato do imóvel usado, entendeu? O usado no Minha Casa Minha Vida. E depois, em setembro, aí começou no SBPE. Acabou o pró-cotista, em agosto. Sim. Em setembro começou no SBPE. Aí o SBPE também acabou o recurso. Então, os contratos começaram, que geralmente um contrato que no SBPE do imóvel pronto demora 15 dias. Começou a demorar 2, 3 meses. E como é que tá hoje, Sidney? Hoje, no Minha Casa Minha Vida, imóvel novo e construção, tá normal. O usado do Minha Casa Minha Vida, a gente tem demandas, acho que acredita ainda de janeiro, tranquilamente. Pode ter algumas de dezembro, entendeu? Não contratou todas. Demandas assim, que já eram para ter assinado nesses meses, entendeu? Uhum. Então, tá atrasado. E o SBPE tá melhorando. Procurem a gente vai passar naquele momento, porque já está bem melhor que ontem, por exemplo. A Caixa criou algumas restrições. Você não pode ter 2 financiamentos no CPF. Essa é mais uma mudança que a gente mudança. tem, né? A gente tem aí taxa de juros, que aí não é da Caixa, é uma coisa que vem o reflexo da economia, não é isso? A gente tem a mudança do percentual dos financiamentos também, né, Sidney? Tem que é isso que é justamente uma das mudanças no SBPE. O que aconteceu no SBPE? Dia 2 de janeiro, a Caixa implementou algumas mudanças que ela divulgou em dezembro. Que foi o quê? Aumento da taxa de juros, diminuição para financiamento, só está financiando no SFH, ou, aliás, perdão,
Imóveis até 1,5 milhão. Eu confundi o SFH porque é até 1,5 milhão. Mas o lote ainda está financiando e o lote é SFI. Acima de 1,5 milhão, foi suspenso inicialmente o financiamento, então você não financiava acima de 1,5 milhão, mas abriu outra linha de crédito que é atrelada ao CDI. Então, assim, A outra modalidade, passou de 1,5 milhão, tem outra modalidade de financiamento que não é o SBPE. É o SBPE, mas é atrelado ao CDI, a taxa de juros. Então, como a Selic está muito alta, você tem uma taxa de juros bem alta. Bem mais alta. Bem mais alta. Consequentemente, praticamente acabou os financiamentos acima de 1,5 milhão na Caixa. E a gente acredita que por isso que está começando a ter recurso. Aí foi adotada essa questão aí, foi adotado um financiamento por CPF. Então, se você tem um financiamento ativo na Caixa, você não consegue ter o segundo mesmo no SBPE. É regra do SBPE? Não. É regra da Caixa. É regra da Caixa. Para então, todos os financiamentos habitacionais. Para todos os financiamentos habitacionais. Se você for em outro banco, você vai conseguir financiar. Da mesma forma que se você tiver financiamento em outro banco, você pode vir para a Caixa e fazer o seu financiamento no SBPE. Então, você tem essa trava. Diminuiu para 70% na tabela SAC. SAC é Sistema de Amortização Constante, é aquela que o pessoal conhece como decrescente. E na tabela Price, que o pessoal conhece como tabela constante, né, ou fixa, ela diminuiu para 50% no SBPE. Então, dificultou um pouco o financiamento nessa questão do SBPE, que é aquela linha de crédito para quem não se encaixa no Minha Casa Minha Vida, que tem uma taxa de juros um pouco maior. Ou seja, temos um cenário de mais restrições para que o brasileiro possa financiar o seu imóvel. A gente tem uma coisa que estava muito solta e deu um aperto, né? A gente tem mais critérios agora no nosso cenário para conseguir esse financiamento. E assim, a informação ela é muito importante, né? As pessoas ficarem sabendo disso. E esse canal é de suma importância. Porque às vezes é complicado você saber que você diz, meu vizinho fez agora, foi assim. Meu vizinho fez a parcela, foi assim. Pensa numa coisa, cada CPF é um CPF. Sim. E eu sempre digo isso para os meus clientes. Porque o meu exatamente assim, meu tio, meu parente, meu vizinho, meu amigo fez assim. Mas quando vai para uma análise, o banco analisa, ele analisa uma série de fatores de cada pessoa. Idade, score, né? Tem um bocado de coisa que pesam ali. Exatamente. Aí, essas mudanças impactaram diretamente. Uma das mudanças também aconteceu ano passado, foi a mudança do Minha Casa Minha Vida, do teto. Não foi no ano passado, foi em 2023. No lançamento do novo programa Minha Casa Minha Vida, teve uma diferença. Antes, a gente tinha um teto único para a cidade. Hoje tem 2 tetos. Então, Arapiraca, por exemplo, o teto é 220 mil para a faixa 1 e 2. A faixa 3, que são para clientes que ganham a partir de 4.400 e 1 centavo a 8 mil, ela vai até 350. Isso em todo o Brasil. Então, os clientes que ganham de 4.400 e 1 centavo a 4 mil, o teto é 350 em qualquer cidade do país. Pode ser na menorzinha, na cidade menor, como na maior capital. Entendeu? Aí essa foi uma mudança que aconteceu em 2023. Mas essa é uma mudança muito boa, é uma mudança positiva, né? Porque a gente consegue dar subsídio a mais pessoas, né? Isso abarcar um leque maior. Tanto de imóveis, assim, de financiamento, né? Consequentemente, aumentou bastante o financiamento. E isso foi para o Minha Casa Minha Vida novo e usado. Já no final de 2024, aí teve a redução no usado. O usado hoje, o teto, é 270 mil na faixa 3. Então, a gente tem hoje... Vamos lá para a atualidade. Tem Arapiraca, eu vou citar como exemplo, né? As outras cidades menores, normalmente são 190 mil. Cidades maiores como a capital Maceió, 250. Então, a gente tem hoje, no faixa 1 e 2, até 220 mil em Arapiraca, 350 imóvel novo, aqui em construção na faixa 3, que é para quem ganha de 4.400 e 1 centavo e a 8 mil. E, para usado, 220, para quem ganha até 4.400 e 1 centavo, e de 270 mil para quem ganha de 4.400 e 1 centavo a 8 mil, que é a faixa 3. E só financia 70%. No Minha Casa Minha Vida, continua financiando 80% em quase tudo. Exceto no usado que tem a renda de 4.400 e 1 centavo a 8 mil. Em contrapartida, essa turma
consegue fazer o financiamento no usado mais rápido do que quem ganha menos que isso. Quem ganha menos que isso tem um subsídio. E os contratos que têm subsídio estão entrando nessa fila para ser liberado. Aí, hoje, quem ganha de 4.400 um centavo a 8 mil, no usado consegue fazer a contratação na mesma velocidade que faz no imóvel novo. Que no imóvel novo e na aquisição e construção, financia 80%, tanto na saque como na price. Já no SBPE, price 50%, saque 70%. Novo, usado, aquisição e construção. Certo? Ou seja, são muitas regras, muitos detalhes que a gente precisa estar sempre estudando, o corretor, e quem faz parte do mercado precisa se inteirar, porque precisa estar sabendo disso, e a gente pode fazer isso como? Estudando, entrando em contato com o Sidney, né? A gente sempre está tendo eventos aí de atualização, cartilhas, o Sidney sempre está disponibilizando para a gente, corretor, cartilhas para que a gente se atualize e saiba das mudanças, e é de suma importância saber isso para que a gente possa atender e falar para o nosso cliente. Muito importante você falar isso, porque o que acontece? O que a gente está conversando hoje, amanhã eu já posso dar uma informação diferente. Amanhã já pode ter mudado. Já pode ter mudado. Sim. De repente, começa a ter recurso no SPP na Caixa, ela libera o segundo financiamento. Isso pode acontecer? Pode. Eu acredito, no momento, não. Acredito que esse ano não acontece. Mas é uma opinião minha. Não sei o que está acontecendo lá em cima para que faça diferente. O que seja feito diferente. Então, se você não estiver atualizando, não dá. A gente tem, eu mando uma coisa hoje, amanhã eu já mando outra. Eu vejo muito isso lá no escritório. Às vezes eu tenho que reforçar muito isso com o pessoal. Às vezes, eita, o que eu disse ontem, era aqui, mas agora vamos por aqui. E assim, ou você... É muito dinâmico. Ou você faz, ou você segue a regra do jogo, ou tá fora dele. Vou lhe dizer uma coisa, não adianta, assim, tem regras que eu não concordo, mas é regra. Se tá lá, eu tenho que cumprir. Se não for dessa forma, você não vai à frente. Se você pegar e ficar só questionar... É como o contrato, quando o cliente vai assinar o contrato habitacional lá na Caixa, né? O contrato final. E vou ler. Aí a gente olha assim, às vezes tem cliente que diz, deixa eu ler aqui, vá, leia. Mas, não muda. Se você não concordar, não vai mudar. Então, para algumas coisas a gente pode mudar, tem coisas que a gente pode mudar na carreira, na profissão, no nosso meio. Tem outras que a gente precisa dançar conforme a música. Essa questão do contrato é muito interessante. Eu peço muito que confiram a primeira, a segunda e a terceira página. Os dados, né? Os dados. O que é a primeira, a segunda e a terceira página? Os dados pessoais. Os dados pessoais e os dados da operação. Sim. Porque depois que você assina que resiste, acabou. Em algum momento pode acontecer um erro de alguém. Você não é o mínimo, você olhar lá o número da sua conta que você está recebendo, você olhar o valor que está sendo financiado. Valor de parcela, valor de se está usando ou não FGTS. Mas eu falo de cláusula do contrato, né? Aí eu vou chegar nela. Agora, a partir da página 3, é um contrato de adesão. Sim. Não consegue mudar. Ou ele aceita ou aceita ou não aceita. É contrato de adesão, ou você adere ou não adere. Aí a gente tem algumas coisas engraçadas que acontece que o cara quer mudar uma cláusula. Eu ia entrar nisso, eu ia dizer, fale de situações inusitadas, né, pra gente... Pronto, tem algumas situações inusitadas, assim, pra gente... Algumas que o pessoal não gosta da cláusula do contrato, de alguma cláusula, que aí a gente, assim, fica explicando que não consegue mudar, e assim, a pessoa fica insistindo. Chega a ser engraçado. Juros de obra na construção. Teve um cliente que perguntou a mim por que pagava juros de obra. Aí, assim, aí eu expliquei a ele. A primeira vez normal, né? Mas aí ele ficou insistindo que não era correto, que não queria pagar. Que não queria pagar o juros de obra. Aí a gente foi explicar, né? Que vou até explicar, porque pode ser a dúvida de mais alguém. Você está usando o dinheiro durante a construção. Você pegou lá, sei lá, para pagar o lote, 100 mil do lote. Então o banco já lhe emprestou 100 mil. Então aí você começou a obra, aí emprestou mais 50 mil para a primeira medição. Aí você já tem 150 mil. Aí esses 150 mil, aí se ele não cobrar os juros durante a obra, vai aumentar no seu saldo devedor final. Vai ter que ter essa cobrança. E assim, é muito explicado hoje. Você passa por uma entrevista na agência, o gerente explica, os corretores cada vez mais qualificados também explicam o cliente. E a gente no correspondente, quando vai assinar a proposta, também explica o cliente, que é justamente para que depois ele não reclame. Porque tem situações que não tem o que decidir. Ou você assina o contrato ou não assina. A gente vai tentar produzir da melhor forma possível, que fique da melhor maneira possível,
e vai passar para ele tudo daquele jeito. Agora, não adianta eu falar diferente, porque essa questão da TR, por exemplo, ou você assina ou não assina. O contrato tem a TR, que tem uma correção, que é feita mensalmente, a sua parcela pode aumentar um pouco. É um valor pequeno, é. Algumas pessoas não percebem, não percebem. Mas tem pessoa que é mais detalhista, vai no detalhe e percebe. Aí, todos os contratos que hoje são financiados, tem a TR? Tem. Então, todas as pessoas que eu conheço financiaram assim? Financiaram. Então, você é a regra do jogo. Aí você, às vezes, vem questionar isso, diz, se você não tinha feito assim, tabela saque, tabela price. Se soubesse, não tinha feito assim, mas também se não fizesse assim, não ia fazer de jeito nenhum. Exato. Aí, tabela saque, tabela price. A price, você demora muito a amortizar o saldo devedor. É melhor na tabela saque. Mas o que acontece? A tabela saque, a parcela maior, às vezes não cabe no seu orçamento. E uma coisa que eu sempre digo, o financiamento, quando a pessoa diz, faça como se fosse para você, eu não faço. A minha situação é diferente da sua. Sim. A minha situação é diferente do colega. Eu tenho que fazer como se fosse para você. Aí eu tenho que lhe entender para isso. Eu tenho que entender você. Se eu fizer como for melhor para mim, pode não ser melhor para você. Para mim, pode ser melhor uma parcela menor na tabela price. Que eu vou pagar mais juros, mas vai estar mais confortável no meu orçamento. Mas para você, pode ser melhor na saque. Você tem condição de pagar uma saque. Que você quer amortizar mais rápido. Aí, naquele momento, a gente tem esse controle. No Minha Casa Minha Vida, a gente tem uma certa dificuldade, porque tabela saque, como o limitador da parcela é a renda, vamos supor que limita uma parcela de R$600. Na tabela saque, na tabela price, sai mais de 20 mil a mais na tabela price. Aí, a gente está falando de uma casa popular. Às vezes o cliente tem o quê? Dinheiro da documentação. Aí 20 mil para ele é inviável. Aí ele acaba tendo que fazer na tabela price. E também a parcela dele, né? É o que cabe no orçamento dele. Aí você diz, não, mas na frente, por que não fez o meu na saque? A gente deu a opção lá atrás e não fez na saque porque você tinha 20 mil naquela época. Entendeu? Porque quando o cara olha, pagou 1 ano, 2 anos na price, viu que o saldo devedor continua alto. Aí você vem questionar por que não fez pela outra que era melhor. Porque lá atrás, lembra como foi? Então, assim, é muito importante essa análise, essa conversa com o cliente, da gente estar qualificado, de explicar a ele, e também o cliente também não sair aí espalhando documentação à toa para todo mundo, dele entregar aquela pessoa, de saber que aquela pessoa que está ali fazendo perguntas, ela está querendo o melhor. A entrevista hoje inicial com o cliente é do corretor. Sim. E se o corretor ele não for bem na entrevista, ele não vai conseguir dar o melhor para aquele cliente. Então, quando você vê o corretor chegar e lhe pedir informações, se você possui 3 anos de carteira assinada, e ele lhe explicar que é nessa empresa ou em outras, isso é muito importante. Porque eu pergunto a você, você tem 3 anos de carteira assinada? Você me responde não. Porque você pensa que é no emprego atual. No emprego só, numa empresa só. Quando você vê, você já passou em vários empregos. Aí consegue... E essas são as informações mais básicas que tem, que a gente precisa ter. Justo. Aí uma informação dessa faz com que diminua 1000% na sua taxa de juros. E eu quero chamar a atenção aqui de quem está nos assistindo, os corretores, mas também o cliente, porque o cliente ele também precisa ter esse olhar crítico para dizer, eu vou em busca de um profissional qualificado, do melhor profissional para me atender, para me prestar o melhor serviço. Porque a gente sabe, a gente consegue enxergar e pesquisar quem são os bons profissionais. E assim, o que acontece? Quando o corretor estiver lhe pedindo a documentação, lhe pedindo informações, ele está querendo o melhor para você. Eu sempre digo ao meu cliente logo no início, eu digo, fulano, eu vou precisar de fazer algumas perguntas, porque às vezes o cliente se irrita porque você está perguntando muito, né? Eu vou precisar fazer algumas perguntas para você, para direcionar o teu atendimento, para a gente ver qual é o melhor cenário para você, tranquilo para você, para que o cliente entenda, não, vai começar agora as perguntas. Então, a gente precisa ser muito didático esse atendimento. Exatamente. E personalizado, porque como você falou, cada caso é diferente. Exato. Aí o cara que tem 3 anos de carteira assinada, só para finalizar essa parte, ele consegue um desconto de 1000% na taxa de juros. Você acha pouco 1000%, mas é 1000% quando você fala em 100. A gente está falando em 4,75, em menos de 5%. Se você olhar 5%, 1000% equivale a 10%. Não é isso? E 0,5% às vezes você pode achar pouco numa parcela. Mas quando você coloca na operação total, no financiamento total, faz diferença. É 10%. Faz diferença. É 10% na parcela
E esses 10%, quando vai para a parcela que já tem um limitador, você consegue no Minha Casa Minha Vida aí 8, 10 mil reais a mais na aprovação. Sim. Que você vai deixar de desembolsar por causa da conversa. Exato. Aí vem a questão do dependente. Aí vem que não é só dependente, é residência compartilhada. É residência compartilhada com parente até terceiro grau que não possua renda nem financiamento ativo. Então, se você tem um filho que é seu dependente, ótimo. Se você é casado, ótimo. Mas se você reside com uma pessoa que pretende residir com você, que já mora com você e não tem renda, essa pessoa ela não vai entrar no financiamento, ela vai entrar como uma residência compartilhada sua. Isso faz com que o seu subsídio seja 70% a mais. Olhe, 70%. Não, o dependente faz uma diferença absurda no subsídio. Às vezes você pega um subsídio, você recebe 10 mil, você vai para 40 mil. Poxa. Exatamente. Então, você deixa. São 20, 30 mil no subsídio a mais. Aí isso impacta muito para um imóvel popular, entendeu? E quando eu já atendi muitos clientes, principalmente quando eu estava muito ativa naquelas campanhas de Minha Casa Minha Vida, que o cliente dizia, não tenho dependente, não tenho ninguém. Eu digo, mas vamos fuçar, a gente vai encontrar um dependente para melhorar a sua condição. Vamos analisar, porque às vezes você, quando fala dependente, pensa que só é o dependente, que depende, né? Sim. Aí você não imagina isso. E assim, outro quando você vê ali o leque de pessoas que podem entrar como seu dependente, o corretor precisa saber disso. Pensa em filho, pensa em filho, pensa em pai, mãe, filho, ou marido, ou mulher. E não vai muito além disso. Aí vem outra situação importante nisso aí. A questão da documentação. Tem alguns documentos que são chatinhos para essa questão, para você comprovar isso. Sim. Aí, às vezes, o corretor está lhe pedindo, aí você diz, não, coloque. Aí, se às vezes o corretor se sente pressionado a colocar, porque se não colocar, o colega dele pode colocar e ganhar você. Aí faz naquele momento. Mas na hora da validação na caixa, você não tem. Então, é muito importante que o cliente tenha essa percepção de já fornecer a documentação. Porque ali, naquele momento, o corretor vai dizer, realmente aqui dá certo. Pior é você chegar e dizer, não, eu tenho um dependente, pode colocar, porque o meu vizinho botou, aí você acha que é a mesma coisa. Aí o corretor vai lá e coloca. Eu não coloco sem documentação. Pronto, mas aí um exemplo, aí vamos dizer que colocou. Quando chega para assinar o contrato, para assinar o contrato, assina a proposta, olha o imóvel e tal, aí tá apaixonado pelo imóvel, quando vai para a proposta, que chega lá, que vai para a verificação da caixa, não atende os requisitos. Aí você se decepciona, você criou um mal-estar, você pode ter um prejuízo. Por quê? Porque você não quis atender a orientação do profissional. E é ruim para todo mundo, é ruim para o cliente, é ruim para o corretor, porque quanto trabalho ele já demandou até ali, a expectativa que ele já criou, a expectativa do cliente, da família do cliente, do correspondente, que tem todo o trabalho de uma equipe, né? É uma situação... Aí você... Veja só, o construtor deixou de receber, o corretor deixou de vender, o cliente deixou de comprar, o correspondente perdeu tempo. É um bocado de gente, né? É uma cadeia que envolve. E outra coisa... Por um trabalho mal feito. Por um trabalho mal feito, e a gente está mexendo com sonhos. Sim. Você imagine, você está naquela expectativa de se mudar e dar errado por conta disso. De você abruptamente ter que desembolsar 20 mil reais a mais. De você fornecer a informação que tem 3 anos de carteira assinada, porque às vezes você fornece, e por que o corretor vai fazer? Porque você está dizendo, eu tenho 3 anos, mas não estou com documento. Tem como você adiantar? Ele vai adiantar, porque você está confirmando. Agora, depois eu vou precisar do documento. Que o documento é o quê? Baixar o aplicativo. Às vezes a pessoa não tem, da Caixa, o do FGTS. Baixa o aplicativo do FGTS, login. Muitas vezes o cliente não tem, baixa, aí precisa ir na Caixa, faz o login e compartilha o extrato do FGTS de todas as empresas. Aí o cliente diz, eu tenho, só que eu estou sem a senha do login, estou sem conseguir, estou sem celular, estou isso, mudei de telefone. Aí a gente vai e faz lá a simulação, o corretor faz a simulação, tá, faz o atendimento. Quando chega lá na frente, não, é porque eu achei que passava. Eu achei que era 3 anos de quando eu trabalhei. O cara trabalhou uma vez em 2010 e veio trabalhar agora mais um mês. Aí também não, né? A gente precisa explicar muito bem explicado. Eu tive um caso uma vez de um cliente que falou para mim que recebia um valor, né? Era carteira assinada, e ele falsificou. Ele criou o contra-cheque, ele recebia, acho que era um salário, e ele falou que era 2, e ele mesmo fez esse contra-cheque, e a gente passou, e quando foi passar na caixa que foi puxado lá, já no final, não né? Era. Cadê? Assim... E o que parecia era, se não for muito bem explicado, se você também não tiver uma
um nome Isso. e não tiver as conversas registradas, muitas vezes pode parecer que foi o corretor que fez aquilo. E a gente sabe que acontece também. E aí eu tinha tudo. Eu digo, eu não acredito não nisso, mas já aconteceu comigo. Então acontece de tudo nesse mercado. E a gente tem que estar preparado para... E já teve outros clientes que disseram, mas se eu fizer aqui um contra-cheque? Porque tem gente que é tão... que muitas vezes é inocência, outras vezes é esperteza, desinformação muitas vezes. Desinformação. Né? E aí a gente precisa, cada vez você vai aprendendo também ao longo da sua jornada e a gente precisa estar atento a isso. Não, eu errei aqui, eu não fui tão claro aqui, nas próximas eu vou ser, para evitar alguns problemas, porque vários clientes chegam às vezes, mas se a gente fizer aqui, eu vou pedir o contador para fazer um documento aqui. É porque... Que é irreal. Eu digo, olha, o seu contador ele pode fazer os documentos que são aceitos pela Caixa, mas se tiver de acordo com a realidade. Se for irreal, não adianta. Não adianta. Mas, assim, isso nos remete ao passado, né? A história, uma das finalidades da história é você entender o passado e para que não aconteça no presente, né? E o porquê do motivo, né? Do que está acontecendo hoje. O Minha Casa Minha Vida, ele começou de todo jeito. Foi. E existia um documento chamado Decore, que era justamente fazer esse documento. O cliente chegava no contador, que não deveria ser assim, inclusive muitos foram penalizados com isso, e o Decore é um documento que era aceito, que é reconhecido como um documento de renda, no qual o contador atesta que o cliente realmente tem aquele rendimento. Agora, para isso, ele precisa, ao poder que o contador tinha, ele precisa ter embasamento para isso, ter documentos. Mas antes não. Antes a pessoa chegava lá no computador, deu Decore. Aí coloca aí que eu ganho 10 mil. 10 mil. Aí o cliente também não tinha noção e pegava uma parcelinha de 3. Aí, tinha subsídio do governo? Não tinha subsídio. Não, mas na época era Minha Casa Minha Vida, era 10 mil, não era? Queria surfar na onda, né? Aí comprou de todo jeito, e foi por isso que em 2012 a inadimplência estourou, porque eu tenho uma coisa comigo, não existe bom pagador sem dinheiro. E não existe uma pessoa, se ela não quiser pagar, ela pode ter o dinheiro que não paga. Existem essas duas situações para a pessoa para não pagar uma coisa. Ou você não tem o dinheiro, aí não existe bom pagador para essa situação, e também a pessoa que não quer pagar. Ela pode ter o dinheiro que tiver do mundo. Se ela não quiser pagar, se ela for ruim de pagar, ela não paga. Aí, voltando ao assunto da renda, aí essa questão, as pessoas ficaram com isso na mente que fulano fez assim. Aí querem fazer assim. Só que com o tempo, foi necessário a Caixa criar mecanismo para fiscalizar isso. E hoje em dia, a maioria é carteira assinada, o cara entrega o extrato FGTS, lá vem a contribuição. Não bate com contra-cheque, aquilo ali, no mínimo, tá estranho. Você não pode fazer afirmações, mas você vai devolver o cara. Isso aqui não passa. O meu cliente disse, Eita, não podia não, eu achei que não teria problemas. Isso. Aí vem a questão de conta-salário. Às vezes, aí quando pega o extrato da conta-salário, não tá batendo. Então, são mecanismos para defesa do sistema. Isso aí que é feito não é para prejudicar ninguém. Isso aí é para manter o mercado. E a pessoa que quer continuar no mercado, ela tem que fazer dessa forma. Ela tem que proteger. E a pessoa, o corretor que gosta de você, que ele queira fazer o bom para você, ele tem que levar você pro certo. A gente quer a melhor casa do mundo, mas a gente tem que trilhar um caminho para isso. Se você tem que dar um passo de cada vez. Talvez hoje você não consiga uma casa na linha de crédito SBPE, uma casa no padrão maior. Você vai para a faixa 1 ou 2 ou 3 do Minha Casa Minha Vida, aí você hoje faz na faixa 1 ou 2 do Minha Casa Minha Vida, amanhã você vende essa, aí você já pode entrar no Minha Casa Minha Vida sem subsídio, viu? Vendendo um imóvel. Vamos dentro do processo, né, Cid? Aí você vai pro 3 ou vai para os 350, depois você vai para 1 milhão, para 2. Então, são etapas. E você quem tem que dizer isso aí. O principal é você ter a percepção que você quem vai conseguir pagar, que você que vai pagar a parcela. E eu não quero fazer um financiamento para mim ganhar e você ficar enganchado. Eu quero que você seja direcionado para o melhor, para o que cabe no seu orçamento. E olhe só, e questão de organização é o que a maioria das coisas que acaba a questão familiar. Você imagine você chegar na sua casa e a cobrança da Caixa, uma coisa e outra. Você imagina... Não adianta você achar que está realizando um sonho para daqui a pouco se tornar um pesadelo e a sua casa ir para leilão. Isso. E você ficar com um débito e aí um transtorno. Isso, exatamente. Você imagina, você chegar lá, ei, a casa você perdeu. Tem que ser sustentável, o processo tem que ser sustentável. Você está enganando a si próprio. E ainda o detalhe, viu? Essa questão de documentação, vocês lembrem que é um programa federal.
Vocês, quando estão fraudando, vocês estão fraudando um programa Sim, federal. é. Outro O meu cliente, ele incorreu em crime. incorreu em crime. Existe um crime chamado crime contra o sistema financeiro de habitação. Eu acredito que são até 4 anos de prisão para esse caso. Falsidade ideológica, né? Isso, eu falei do maior porque é o que você abarca ele... abarca ele todo, que é você Mas quando a pessoa é enquadrada, ela é enquadrada no maior, mas no menor também. Também. A Natália entende, né? Advogada. aí ela vai me ajudando. Essa questão aí de você fazer isso, você diz, não, mas fulano fez e não deu certo. Mas vocês observem que cada vez mais os mecanismos de controles estão maiores. Você hoje, Minha Casa Minha Vida é uma linha muito tênue. Você tem que ter cuidado com a omissão da renda e com a renda demais. A renda demais, ele não vai conseguir pagar a parcela. Vai ser prejudicial para ele e para o sistema. Porque vai gerar inadimplência, consequentemente as aprovações dos próximos ficam mais ruins. Se o sistema observa que naquela praça está muito inadimplência, ele dá uma travada. Como a gente já travou tantas vezes. Quando a gente falou em travar mesmo que parou de financiar. Mas quando eu falo em travar, hoje não trava mais como antigamente. Não. Ela trava na aprovação. Travava que não saía nada e a gente penava. Aprova menos, reprova o crédito. Essas coisas eu estou falando nesse sentido, viu? Do aperto. Aí, documentos só com renda formal, não aceitar a renda informal, entre outros. Então, você tem essa situação disso aí, e esses controles, e há também da omissão da renda. Você pega hoje um cliente que ele, por algum motivo, consegue passar que escondeu uma das rendas do Minha Casa Minha Vida para ganhar um subsídio, mas na frente ele pode ser pego. A Controladoria Geral da União, ela pode, no cruzamento de informação com o imposto de renda, quando você fizer a declaração, por exemplo, em março de cada ano, março e abril, normalmente, ela identificar que você fez o financiamento, que você escondeu uma renda que você tinha, que era formalizada. E aí você ser intimado a responder. Então, entendam que os mecanismos de controle cada dia são maiores, melhores, né? Melhores. Por isso que você tem que ser bem orientado, tem que ser atendido por uma pessoa qualificada, você tem que dar o maior número de informações possível e tentar, assim, do fundo do coração, que consiga a menor parcela, que você consiga o melhor subsídio. Agora, de uma maneira que você possa deitar a cabeça no travesseiro tranquilo. E também, eu não vou tirar o meu travesseiro para dar a você. Sim. Aí não dá para fazer loucura. Vou fazer o que for possível, mas fazer isso aí eu acho que nem o corretor, nem ninguém deve fazer, né? Porque é nada melhor do que você estar tranquilo. E isso é para tudo, né? Isso é para tudo. Eu queria que você dissesse como você avalia o cenário hoje do mercado habitacional, né? Do mercado imobiliário, mais especificamente do mercado habitacional. Como é que você enxerga? Tá bom? A gente está num período de instabilidade, a gente tem que tá num período de mais cautela, de travas. Veja só, é cíclico, né? Se a gente voltando à história, a gente vai ter momentos do Minha Casa Minha Vida, momentos do SBPE. Aliás, né, o Minha Casa Minha Vida sempre está muito forte. A gente tem um déficit habitacional muito grande. Então, sempre está tendo financiamento. Mas o SBPE, principalmente, a gente já falou anteriormente que era o SBPE, né? Ele tem esses altos e baixos, de acordo com a política do governo, principalmente com questão de taxa de juros. Então, no momento, para o SBPE, ele não está tão favorável. Então, para o cliente que está pensando em investir no SBPE, ele tem que ter um pouco de cautela. O cliente o quê? O construtor que pensa em construir, ele tem que ver o que ele está colocando e o retorno da venda. Ele vai parar? Não vai. Mas a velocidade da venda está menor no SBPE. E isso é normal. A taxa de juros está maior, a parcela está maior. Então, e às vezes, mesmo sem que não pese tanto para o cliente, mas o cliente ele fica apreensivo. Com a instabilidade política, com todas essas mudanças na Caixa, com a questão financeira do país, que está numa fase delicada, o cliente, ele às vezes não faz nenhuma simulação, não sabe nem como vai ficar, mas ele diz, não, agora não é o momento, eu não quero. Isso impacta. Em contrapartida, isso não pode acontecer com o cliente. Se ele possui uma estabilidade, quanto mais ele demora a comprar, pior fica. Que os imóveis vão sendo sempre aumenta. Os imóveis sempre valorizam. Sempre estão acima da inflação. Então, o que acontece? Você vem deixando para amanhã, e o imóvel subindo.
E o imóvel lá. É claro, você não vai comprar hoje se você não tiver uma segurança da sua renda. A situação favorável para o cliente é sempre hoje. A melhor situação favorável é sempre hoje, como cliente, não é Como isso? cliente, isso. Já para o investidor, ele tem que ir com cautela. Não adianta ele construir muito. E o construtor também. Também. O cliente do Minha Casa Minha Vida, o investidor, o construtor do Minha Casa Minha Vida, assim, eu vejo com a certa segurança que ele invista no Minha Casa Minha Vida por conta que é onde a gente vê a coisa girar no país, é o que tem incentivo, é o que a gente observa que tem um olhar mais direcionado para que dê certo, porque existe toda uma cadeia produtiva. Você, quando constrói... E o déficit também. Esse déficit precisa ser suprido, minimizado. E mexe com a economia. Sim. Além do déficit que a gente tem hoje, déficit habitacional, você está mexendo com a economia, você está mexendo com as pessoas que são empregadas direta e indiretamente, com a quantidade de impostos que são recolhidos. Entendeu? O usado Minha Casa Minha Vida, beleza. Mas o usado já pagou o imposto que tem que pagar. É dinheiro circulando, mas é dinheiro circulando na mão de poucos. Sim. Se você olhar o novo, a construção, ele circula, tipo, o pedreiro, o servente, o material de construção. A cadeia que isso passa, ela sai... O corretor, o correspondente... Contribuindo com várias... Isso, a prefeitura, o Estado. Não sei se o Estado tem. Estado tem? Pode ser que tenha. Deve ter algum imposto aí. Sim. A União ia falar, na verdade, né? Que tem aí. Então, são vários que estão envolvidos nesse processo, que faz a economia girar, que faz a economia do país crescer. Então, eu não acredito que nenhum gestor a nível federal vai tirar os olhos disso aqui, de ser a menina dos olhos de ouro ali, dele olhar aquilo ali e dizer aquilo, não, você pode parar tudo menos esse aqui. Sim. Já o usado, você pensa, o usado não, mas é o cliente final que vende. Por incrível que pareça, acho que hoje em Arapiraca não é tanto o cliente final que vende tanto usado, é o investidor que compra para revender, para ganhar dinheiro. Aí esse investidor está tendo uma rotatividade menor. Ele não está mais vendendo no mesmo mês, ele está esperando 2, 3 meses. Aí ele tem que fazer conta, né? Se vale a pena para ele. Se vale, ele continua. Sabendo que normalmente no meio do ano pro final as coisas apertam um pouquinho mais. Aí você diz, você garante que do Minha Casa Minha Vida não vai faltar? Não tenho como garantir. É uma questão de política. É uma perspectiva, né? A gente fala sobre uma perspectiva, mas não dá para garantir. E o que é que a gente pode fazer enquanto agentes do processo? Acompanhar. A gente tem a quantidade que o governo liberou para o ano. Não existe um cronograma? Você vai olhar mês a mês, isso aí é publicado, né? CBIC, entre outras ferramentas no Instagram, no Instagram das empresas. Você vai acompanhando quanto vai sendo o gasto do dinheiro. Você viu, tá gastando mais do que o que tem. Sim. Então, o governo se movimentou para liberar? Movimentou, não se liberou, vou dar uma recuada aqui, para que não fique sem. Ou se organize como empresa e faça apoio à produção na Caixa. A Caixa tem uma linha, que também é linha de crédito, que você pega e já faz a alocação do dinheiro daquele empreendimento. Agora, para isso, você tem uma série de requisitos a atender. E muitas vezes é questão burocrática, é mais difícil ser atendido, principalmente que no passado era bem mais complexo, era muito complexo o processo. Hoje em dia é bem fácil, você faz direto na agência. Mas você precisa ter uma organização de engenharia, uma organização fiscal, para que consiga fazer isso aí. Você contratou aquele empreendimento, aquele dinheiro vai ficar alocado, você já vai ter a garantia que vai dar certo. Então, assim, é acompanhar o mercado. A gente que pensa que o mercado não influencia na gente, influencia. Você tem que acompanhar Sinduscom, você tem que olhar lá quanto é que está o custo unitário básico para você poder vender. Você vender... Outro problema que acontece, às vezes, a pessoa... uma das coisas que eu já ouvi de quem deu errado no mercado foi: não, vou vender mais barato só para entrar no mercado. Olhe, você estiver entrando no mercado, não entre vendendo para entrar no mercado. Porque os que eu ouvi falar isso, a maioria deu errado. Aí, você quando estiver comprando também, cliente, não vá também na vantagem muito, não. Vá no lógico. Por quê? É muito assim, construção, uma popular. A gente tem um padrão. A gente sabe que tantos metros é tanto. Aí todo mundo oferecendo isso. Aí chega um cara e oferece 10 mil a menos. Quando a margem é muito apertada nessas casas. Sim. Você estranha. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Um imóvel de alto padrão,
Você pode comprar um vaso sanitário. Você vai pecar aí na qualidade, você vai Isso. pecar na mão de obra, que é Isso. qualidade também, no insumo, em alguma coisa você vai pecar. Você pega um imóvel de alto padrão, vamos supor. E o preço disso vai chegar. Vou fazer um chute aqui, né? R$3.500 um metro quadrado. Aí você vai na primeira construtora 3.500, na segunda 3.600, na outra 3.550 e girando ali. Aí chega um pra você, não, eles estão cobrando absurdo, eu vou fazer 2.500. Aí você fecha o negócio. Aí assim, Desconfie do que é barato demais. pode dar certo? Pode, mas a probabilidade de dar errado tem, e é maior, Sim. entendeu? Aí, pronto, eu acredito que... Eu ia pedir a você para falar uma frase, se você tivesse que convencer alguém a financiar um imóvel. Uma frase só. Mas eu creio que você até já falou, que é o melhor momento para comprar o seu imóvel é hoje. A cada dia aumenta, valoriza, sobe Isso. os preços, sobe o insumo, sobe tudo, fica mais caro, taxa de juros que sobem. Então, a gente sempre olha e diz, fulano paga, vamos por R$800 ou R$600 nessa casa, você acredita e às vezes você fica admirado com o porte da casa e acha aquele valor irrisório, né, pequeno. Por quê? Porque foi comprado no momento bom, que foi aquele momento lá atrás. Se fosse hoje, tá muito, e assim é sempre com imóveis. A gente tem aí uma trajetória no país desde quando? 1900 desde antes dos anos 2000, que só é ascendente para imóveis, só valoriza e nunca desvaloriza. O imóvel, ele tem uma característica muito importante, que é a da valorização. E em momentos de crise, os investidores normalmente recorrem a imóveis. O que aconteceu com a gente na pandemia, Isso. no mercado imobiliário, fez isso aqui. Exatamente. Né? Ele traz a segurança, uma proteção contra a inflação. E é algo palpável. Tangível. Você consegue ter a segurança que ele está ali, ele está documentado no cartório. Sim. Você, quando comprar um imóvel, dono é quem registra. Tem que estar regulamentado. Entendeu? O imóvel está lá, você sabe que ele está lá, ninguém vai tomar de você. E ele está valorizando a cada dia. Os materiais estão aumentando, ele é repassado para o cliente. Então, não adianta ficar esperando o melhor momento. Se o momento é hoje. Agora. Se o melhor momento é hoje. Também gostaria de aproveitar para não esquecer, para abrir um leque sobre o Nato Digital. O Nato Digital é o nome batizado dos financiamentos que a Caixa... Nato Digital é utilizado em muitos meios, né? Como o próprio nome diz, o que é da natureza digital. Sim. Então, a Caixa não poderia ficar de fora. E atualmente os financiamentos são feitos também nessa modalidade. Como assim? O cliente, ele assina com assinatura eletrônica, assinatura do ICP Brasil, digital, Gov, ou pelo notariado, o contrato, e esse contrato vai para cartório e prefeitura, tudo nessa formatação, sem ter a impressão, sem ter papel. Então, vamos voltar para melhorar a explicação. Você consegue ser atendido tudo digitalmente. Você consegue fazer... Isso é novo, né? É novo. É relativamente novo. Isso vai começar a... É novo. Vamos dizer que começou semana passada. Então, a gente está pegando fresquinho e acho que até esse negócio andar mesmo, a gente já vai ter uns... Não, já está andando. É só a gente mas eu digo assim, de ficar rodando somente ele. Somente ele, exatamente. O que acontece? Vamos supor que a Caixa financie hoje 800 mil contratos ano. Imagina a quantidade de papel que é desperdiçado. Sim. Que você tem que ter um estoque, que você tem que guardar. Aí você começa hoje a colocar isso numa nuvem, num sistema. Imagine você não tá podendo ir para assinar a proposta e eu poder lhe enviar pelo WhatsApp ou e-mail e numa videochamada você tirar as dúvidas, você assinar com o Gov, que é totalmente seguro, mas mais seguro do que a própria assinatura. O Gov você não tem como falsificar, né? O Gov, assim, as pessoas têm que ter dimensão do que é a senha Gov. Sim. E não fornecer a terceiros. Com a senha Gov, ela tem a mesma validade da sua assinatura. Ela tem a mesma validade. Aí você assina aqui
assinar com a senha Gov, manda pra gente, a gente mandar pra Caixa via sistema, sem imprimir uma folha, o contrato ficar pronto, você poder ser atendido pelo cliente. Não, vou na agência. Chegar lá, o gerente passar para o seu e-mail, para o seu WhatsApp, você assinar o contrato digital. Ali mesmo, você já poder entrar no sistema dos cartórios, no org.br, e já fazer o protocolo de registro. Ou, no caso que precise de TBI, já entrar no site da prefeitura e fazer... A tecnologia aí para nos servir, né? Gerar o ITBI. Agilizar. Eu peguei um contrato ontem para auxiliar nesse início ao cliente. Eu peguei um contrato ontem, ele assinou na digital. Então você já está fazendo os processos? Já. Esse processo começou semana passada. Já tinha um projeto piloto, a Caixa já fazia de empreendimentos, teve alguns correspondentes selecionados que fazem empreendimentos. Quando você falar de empreendimento na Caixa, é aquele que é contratado com a Caixa, que é imóvel normalmente na planta. Esses são empreendimentos diferenciados de aquisição em construção, né, que é uma modalidade individual. Aí a Caixa fez esse experimento, deu super certo. Aí agora liberou para os individuais, que é o foco da gente aqui na nossa região. A gente não tem empreendimentos. Então, a gente trabalha basicamente com usado, novo e aquisição em construção. Não tem aquele imóvel na planta que tem a garantia da Caixa, usa a marca da Caixa. O restante daqui são imóveis individuais. Aí fez esse experimento e liberou, né, semana passada. E já tá dando certo. Liberou semana passada, quando liberou, eu digo, deixa eu fazer agora. A gente já fez. E, o cliente só ia poder ir sexta-feira na agência assinar o contrato. A gente mandou para ele. Já resolveu. Ele já assinou, a gente faz a verificação das assinaturas, o portal permite isso, fez a verificação. Ela estava em dúvida de como fazer a questão do registro do contrato, né? Que é uma atividade que, assim, a gente indica normalmente que se faça com despachante. Mas só que como é algo novo, eu queria aprender, porque aí quando o despachante tiver dúvida, eu vou poder passar para ele, para que ele possa continuar fazendo o serviço que ele tem que fazer, o serviço dele. Uhum. Eu acho que cada um tem que fazer o seu serviço na cadeia, Sim. Entendeu? Cada um, que aí cada um vai se especializar naquilo, mas eu sempre gosto de saber um pouquinho de cada um, para mim dar pelo menos norte. E foi isso que eu fiz. Eu fui, espera aí, deixa eu entrar aqui. Entrei no sistema, 5 minutos eu já tinha protocolado. 5 minutos. Coisa boa. Já tinha protocolado o contrato. Graças a Deus. Anexou lá... Não, isso vem para desburocratizar, Anexei. para agilizar a sua vida, a do cliente, a do corretor, a de todo mundo. Anexei a documentação lá e agora é só esperar o resultado. O cartório vai receber, vai registrar, devolver via sistema vai para o sistema da Caixa, o vendedor recebe o que ele tem de receber, o cliente recebe o contrato também digital. O digital, a tecnologia vindo para nos servir, né? Para nos servir, entendeu? Porque às vezes a gente faz o contrário, mas a intenção é essa. Aí eu não poderia deixar de falar do Nato Digital, que assim, no início a gente pode ter alguma resistência, tem prefeituras de cidades menores que não vão ter sistema ainda? Tem, mas a gente tem soluções, a gente vai procurar soluções. Está rodando bem na prefeitura daqui? A prefeitura daqui, o acesso, o pessoal é muito tranquilo. A prefeitura daqui tem um sistema muito bom. Você, assim, foi um quebra, essa questão do sistema da entrada em alvará, isso, aquilo outro. Eu considero, né? Porque eu gosto de não ir no local. Alguém pode até contrariar. Esse, especificamente do ITBI, o ITBI não tem naquele sistema. Mas, assim, de imediato eu liguei para uma pessoa da prefeitura. Como eu disse, aqui é muito acessível. Entendeu? Apesar de ser uma cidade de mais de 200 mil habitantes, as pessoas se conversam. Sim. Entendeu? Eu acho que às vezes temos problemas, temos. Mas às vezes, será que a gente foi lá e não foi dizer? E eu já prevendo que ia ter esse problema, que ia ter prevendo que poderia ter um problema, eu já liguei para alguém na prefeitura e perguntei, disse, entrei no sistema, que eu entrei realmente. Entrei, não achei a opção, queria saber onde era. Ela disse, não tem. Aí eu disse, não tem. Aí tentei viabilizar via e-mail, né? Tem não como mandar via e-mail tal e tal. Ela disse, não, tem que protocolar. Aí eu disse, pronto, então aí você imprime, eu disse, não, mas aí imagina como, da Caixa não vai imprimir. Aí eu vou ter que pedir o cliente para imprimir. Aí a pessoa, realmente, a gente tá numa mudança, disse, não, então vai na prefeitura, protocola, quando fizer o protocolo lá na prefeitura, lá mesmo a pessoa do protocolo já sobe no sistema. Então a gente já tem uma coisa. E já pedi também, né, se possível, para reportar-se a quem for o responsável, que estava nessa situação, para que isso viesse a acontecer.
Mas assim, tranquilo, fez o protocolo na prefeitura ainda, né? Porque a maioria dos processos da prefeitura hoje é tudo online, no site da prefeitura, então não precisa você ir lá, mas o ITBI ainda precisa. Fez o protocolo, vai fazer o protocolo, sobe, ela gera a guia de ITBI, paga, volta com aquela guia com a certidão, você anexa no portal do org.br. E daqui uns dias vai estar bem mais rápido, mais fluido. Assim, pronto, é só. Maceió já é assim, entendeu? É. Maceió já é assim, isso assim abriu um leque muito grande. Sim. A gente pode Facilita atender. tudo. Você hoje, a pessoa acaba alguém conhecendo, entra em contato hoje de qualquer parte do país. Eita, entrou em contato o cara, não, porque eu sou daí, eu vi você, eu conheço, eu queria saber, pode me ajudar? Posso. A pessoa vai direcionar para a agência que o cliente desejar. Entendeu? Sim. O cliente, não, eu tô aqui em Maceió, eu quero assinar na agência tal. Beleza, não, eu tô em Piranhas, quero assinar na agência tal. Ótimo. Aí são coisas novas que tem no mercado. Assim, não trouxe um roteiro, mas acredito que a gente falou bastante. A habitação é um mundo. É um mundo, são muitas regras, não dá pra gente esgotar aqui nem adentrar. Isso. Se a gente pegasse aqui só Minha Casa Minha Vida, a gente não conseguiria, ainda mais com todo esse leque, né? Eu fiz uma pontuação um dia desse que eu tava no treinamento com o pessoal, se não me engano, de 15 itens. Cada item dava pra fazer um curso. Entendeu? Aí a gente tem esse... Olha aí mais um nicho pra você. Diga, que eu trabalho pouco. Não, já pensei, já comecei uma Vender época, aí. comecei um projeto, mas depois parei. Eu digo, não, vou ficar aqui mesmo. Aqui só na minha. Vou ficar só aqui na minha, já tenho um problema demais já. Eu gosto do que eu faço, é muito bom. E assim, já que eu disse, já tive muita quebra na minha vida, eu quero continuar aqui até me aposentar. Tá bom onde eu tô. Já realizei meus sonhos. E Assim aí eu quero aproveitar o ensejo e perguntar. Se você pudesse voltar no tempo, que conselho você daria para o Sidney lá do início da carreira, lá atrás? Qual seria? Pensando. Essa eu lhe peguei, né? Digo mesmo. Talvez assim, eu já errei na minha vida assim, algumas coisas e assim, eu sempre confiei muito nas pessoas. E talvez o conselho que eu daria, eu assim, a minha vida eu tenho que agradecer muito. Deus sempre, eu não sei, assim, eu paro assim, eu me peguei esses dias pensando em tudo e só tinha a agradecer a Deus e eu não tenho como agradecer. Assim, eu fico de mãos atadas, que eu não tenho como justificar o que aconteceu por toda a minha vida. Eu sempre encontrei pessoas muito boas na minha vida, que gostaram de mim, que me deram retorno, que quiseram o meu bem. Também encontrei pessoas ruins. E essas pessoas ruins, às vezes eu fui muito aberto. E foi onde me causou o maior sofrimento da minha vida. Já de ter confiado em alguém e acabar sendo prejudicado por isso. Aí, o que eu daria um conselho a mim e dou a qualquer pessoa é que, por mais que você seja amigo, nunca deixe de ter o senso crítico, de ter uma linha para que você não segue. Entendeu? Às vezes você não enxerga alguma coisa e você acaba sendo prejudicado por isso, sem perceber. Um limite para confiança. Pronto, Natália. Um limite para confiança. Toda confiança, ela tem um limite. Aí você vai dizer, você é desconfiado? Não, eu não sou. Eu não confundo. Se a pessoa A fez uma coisa comigo e a pessoa B chegar aqui, eu não vou tratar a pessoa, eu não vou guardar aquilo. Veja só, a gente não pode colocar tudo no mesmo cesto. Não é porque uma pessoa fez uma coisa com você, porque você deu confiança, que você não vai dar a segunda. Será que isso é um problema das pessoas? Que a gente faz aniversário no mesmo dia, nascemos no mesmo dia. E eu também tenho essa coisa de confiar muito. De achar sempre que a pessoa, pronto. Eu acho que a gente acaba medindo o outro pela nossa régua. Isso. E se você disser, Natália, isso aqui, não é fazendo propaganda da Coca-Cola, não, é azul. Né? É até redundante esse exemplo, mas eu vou acreditar no que você está dizendo. Por que você mentiria para mim?
né? Talvez porque eu gosto muito, eu levo muito a sério a questão da transparência, da verdade, da confiança. A gente acha que o outro vai agir com a gente assim. E acaba que quando você é assim, você confia demais. Quando você confia demais, você está sujeito a quebrar a cara em muitas situações, né? E aí é onde vem a queda. Exatamente, é isso, é justamente isso. Quando uma pessoa, às vezes, vem, até, né, na vida você acaba encontrando alguém que não gosta de você e vem fazer afirmações sobre mim ou alguma coisa assim, que algum detalhe, eu sempre digo, ó, não me julgue por você. Não me paute por você. A gente tem um hábito de, foi a palavra que você falou, de passar a régua pelo que a gente é. Então, acaba que o julgamento sobre o outro é muito sobre o que tem dentro da gente. Isso, exatamente. Né? Aí eu não tenho esse problema de diferenciar. A pessoa pode ter feito aqui algo comigo, o outro chega aqui, o irmão dele, eu vou atender ele da melhor forma possível. E se ele voltar aqui, eu só vou pedir a ele que não faça. Digo, ó, bicho, não me prejudica, não tenta fazer o mal a mim. E segue teu caminho que eu sigo o meu. Eu só quero seguir a minha vida em paz. Eu não quero ter problema na minha vida, só isso. E é uma das coisas que, assim, tenho que agradecer demais, principalmente aos meus pais. Assim, meus pais são tudo pra mim. E quando nasceu meu filho, eu me tornei, eu me considero um bom filho, eu me tornei um filho ainda melhor, porque eu entendi você imaginar tudo que um pai passa com a criança, aí você imagina, foi a mesma coisa comigo. Aí, começando deles, meus irmãos, assim, eu sou muito grato a todo mundo que a esse caminho, o seu ex-marido, Egídio, me incentivou demais no início. Foi uma das pessoas que mais fez network comigo. Foi um dos caras que me apresentou, porque, tipo, eu sou do sítio, pô. Eu tenho e assim, é meu jeito, eu sou fechado. As pessoas que não me conhecem. Tu é fechado? Mas eu sou. As pessoas que não me conhecem inicialmente vê minha cara feia, aí se assusta. Aí eles, não, ele é bom, e assim. Foi quem iniciou junto lá atrás, e a gente tem uma amizade até hoje, né? Sou padrinho do menino de vocês. Não é à toa. E é isso, a gente vem trilhando esse caminho de muito tempo, e pessoas boas que passaram na minha vida, que foi me seguindo. Quando eu entrei na polícia, eu tive pessoas que me ajudaram. Quando eu saí, teve pessoas que me ajudaram. Na faculdade, tive pessoas que me ajudaram. Mas, na instituição sabe Caixa. O que acontece hoje? Muito isso. A gente recebe o que a gente dá. Também na penso verdade, nisso. É muito a lei aí vem a lei da atração, vem muita coisa. O que a gente vibra, o que a gente oferece, é o que a gente recebe. Às vezes a gente diz, meu Deus, porque eu estou recebendo isso, de bom ou de ruim? O que é que você está dando? Né? Então, pare para pensar também nesse sentido. Eu penso muito no seguinte. Se eu não puder ajudar, eu não atrapalho. Pode ser quem for. Pode ser uma pessoa que eu não goste, que eu não tenho afinidade. Se eu puder ajudar, e assim, às vezes até aquela pessoa que não gosta de mim, se eu ver alguma coisa que eu puder ajudar ela, assim, porque ela... isso aqui, se ela quiser seguir, bem, eu fiz a minha parte. E tem uma coisa que é muito forte. Você pode chegar aqui, você está gravando aqui, você está conversando no seu escritório, falando com o cliente, o que quer que seja, onde você estiver, com seus amigos no fim de semana, você pode falar mais bonito que for, cara, eu gosto de você, eu quero o seu bem, eu vou lhe ajudar. Mas se ali dentro a sua intenção não for essa, não adianta. Não adianta, as coisas não vão fluir. Eu penso exatamente... A intenção, ela é muito forte. Eu venho evoluindo. Mas eu tenho uma dificuldade assim de comunicação, disso aí, de passar que gosto de uma pessoa e tudo mais, isso assim, desse carisma de atendimento. E por muito tempo eu sempre tive a convicção, e ainda tenho, que o mais importante são as ações. Então, para mim, o cara fazer uma ação é mais importante do que ele falar uma palavra bonita. E eu penso que as pessoas, a princípio, podem não ter uma afinidade comigo, porque eu não vou estar agradando, mas no final ela vai ver, rapaz, ele não me agradou com isso aqui, mas ele fez o que tem de ser feito. Por mim, fez como deveria ser feito. Aí, isso é bom. No passado, não fazia tanta diferença. Agora, hoje em dia, com a tecnologia, com a exposição da mídia, você precisa melhorar isso como pessoa. E até para as pessoas saberem, externalizar o que você está sentindo. É bom até para você. E eu comecei a trabalhar isso, e hoje eu consigo externalizar um pouco mais.
Mas eu tinha sérias dificuldades em falar com a pessoa que gostava dela. Porque se você faz e não fala, é melhor. Se você fala e não faz, é péssimo. Mas se você consegue fazer e falar, perfeito. Aí deu match. Aí você consegue os resultados bem melhores. E em relacionamento, em trabalho, em tudo. Isso, então, o melhor é isso, né? Fazer e falar. Assim, para finalizar, né, essa parte que você perguntou, seria essa questão aí, né, de que, assim, quando a gente é jovem, a gente faz muita besteira, muita coisa assim de, tipo... Gostava de Fórmula 1, aí corria demais, essas coisas assim, coisa da juventude. Mas eu me sinto realizado, a minha família, no meu emprego. E peço a Deus que se perpetue, que siga dessa forma, que me livre das pessoas que querem o mal. Que hoje em dia a gente sai para trabalhar da mesma forma que tem gente que sai para enganar. Então aí a gente tem que se livrar dessas pessoas, tem que ir aqui, ó. Porque às vezes tá tudo bem, aí vem alguém e atrapalha a sua vida. Da mesma forma que tem pessoas excelentes no mundo, tem pessoas que também que... ter um pouquinho de malícia também, né? A gente tem um pouquinho de malícia. Malícia, cuidado, mas mesmo que você tenha a maior malícia do mundo, o maior cuidado, sempre tem aquela pessoa que tá estudando como cometer o crime. Sim. Como fazer o gol. Eu ouço de uma pessoa, há muitos anos já, diz assim, até as suas filhas têm mais malícia que você para algumas coisas, né? Com o ser humano, por essa questão de confiar muito. Então, a gente vai ficando mais velho, né? Já vou agora chegando na casa dos 40. E aí, a gente vai adquirindo um pouquinho de malícia. Quebra tanta cara que tem que ter malícia. Tem que ter. Tem que ter um mínimo de malícia. É saudável. Né? E, ao mesmo tempo, você não pode pegar e deixar de ter uma... usufruir de algumas coisas. Porque tá com maldade. Entendeu? Aí... É uma linha tênue. É linha tênue, vamos procurar pessoas boas, pessoas que somem, pessoas que queiram o nosso bem e que a gente queira o bem. Profissionais, né? Olha, eu tenho casos, eu tenho casos que tem pessoas assim, quando a pessoa diz que ora por mim, é o maior presente que ela me deu. Verdade. E eu tenho umas 2 corretoras que assim, eu vou até não falar, tem muitos assim, mas eu lembrei das 2 agora, aí eu vou falar delas 2, você não me permite, eu não sei de eu sei quem é. A Solane e a Cícera? A Solane, eu ia dizer. A Solane, amigona. Manda vídeo pra mim, de coisa assim, no Instagram, quando ela vê de igreja, de oração, a Cícera também. Eu amo a Solane, porque eu falo da Solane porque ela é minha amiga pessoal. A gente desenvolveu um carinho, uma amizade forte. Aí eu tenho assim, não só elas aqui, eu teria que falar de mais gente aqui, que eu fico incrível, que ela disse, o Rafael, irmão, por exemplo, me deu uma Bíblia outro dia, não, botei você na minha oração. Então, tipo, eu nunca pedi. Espontâneo deles, assim, eu nunca cheguei e disse, só faça isso por mim. Isso tem muita força. Isso, não, eu sou, assim, como eu disse a você, não tenho como agradecer a Deus. A gente gosta de dinheiro, mas isso é melhor que dinheiro. Não, e eu tenho que, como eu digo, agradecer a Deus, e a você agradecendo a Deus, você tem uma pessoa que faz isso por você, pra dizer a ele lá, não, aí até ele vai dizer, rapaz, esse rapaz aí é... Tem uns pedidos aqui por ele. Deixa eu olhar aqui direitinho. Deixa eu olhar aqui. Chegou muitos aqui, essa fila de novo. A gente se estendeu um bocado, viu, Sidney? Foi? Mas foi muito bom, foi maravilhoso. Uma aula aqui, né? De algumas dicas falando sobre o mercado como um todo, sobre financiamento, sobre a habitação. A gente precisa que você venha outras vezes, porque tem muita coisa pra gente esmiuçar, né? Vai pegar subtemas, subnichos pra falar. Era isso que eu ia falar. Hoje vou falar de Minha Casa Minha Vida. Era isso que eu ia falar, que já que você falou, eu não ia falar porque não ia ser inconveniente. Mas, como a gente fugiu bastante do assunto, foi falar muito da minha vida, eu falei... E acho que começou a vir as lembranças, e eu acho que esses dias... Porque você também não gosta de conversar, né? Porque eu tô perto do aniversário, aí eu comecei a fazer reflexão do ano, aí eu comecei a fazer reflexões. Aí eu comecei a lembrar de tudo, aí comecei a pensar, aí foi isso que aconteceu. Mas eu penso nisso. Se depois a gente tiver outras oportunidades, a gente fazer sobre temas específicos. Sim, a gente pode tipo um curso, tipo uma aula. Porque, na verdade, esse canal aqui é para você que está assistindo, é para contribuir com o nosso mercado, com a classe. Isso. E nada mais justo que a gente traga temas relevantes que vão ajudar no conhecimento e vão ajudar no dia a dia também. É como eu lhe disse. No trabalho, no dia a dia. Eu tô chutando aqui, mas um exemplo. Se você pegar hoje 15 temas, dá 15 podcasts tranquilo.
você tem um sobre o FGTS, você não vai fazer isso, é claro. Mas você tem um sobre Minha Casa Minha Vida, sobre o FGTS, um sobre a SBPE, outro sobre Procotista, outro sobre análise de crédito, outro sobre engenharia, outro sobre aquisição e construção. Documentação, pronto. Aí quem diz é o freguês. Vamos sim. Já tá certo. Muito obrigada. Obrigada pela disponibilidade, que eu sei que o senhor é muito ocupado, trabalha muito. Deus o abençoe, né, nessa jornada aí, que a gente sabe que tem muito pela frente ainda, e que a gente possa sempre se apoiar nesse sentido. E que venham outros podcasts, outras histórias e outras histórias boas e interessantes. Obrigada. Obrigada de coração. Obrigado. As portas estão abertas. Obrigado pelo convite. Estou muito satisfeito em vir. Coisa boa. Obrigado pela amizade, pela parceria de muitos anos. Assim, tentei manter imparcialidade aqui, mas a gente já é amigo de longas datas. Já comecei conhecendo a sua mãe lá atrás. Depois do seu pai. Os caminhos se cruzam, né? E assim, tenho muito a agradecer e parabéns, viu? Obrigada. Você dá a cara a tapa, você entrar num programa assim, o que acontece hoje em dia, a gente sabe dos pormenores que tem. Então, pessoal, se eu falei alguma coisa, não me cancelem, tá? Olha, tentei falar da melhor forma possível. Se entendeu errado, fala comigo, que aí eu vou explicar melhor. Posso ter falado alguma coisa que não era a minha intenção, mas a gente é falho. A gente a gente tá numa fase de mudança, a gente aprendeu de uma forma, a gente tá numa transição. Talvez essa garotada mais nova, ela não erre nesses detalhes como a gente erra. Mas por quê? Pra gente era... Às vezes a gente fala coisa, Felipe, que merda que eu falei. Eu digo com a minha filha, às vezes, mãe, pelo amor de Deus, ninguém fala isso mais não. Eu digo, realmente, vamos prestar mais atenção. Se a gente observar, era tido como normal. Então aquilo pra gente era normal. Então aquilo ali era uma coisa do nosso dia a dia. Tem informação, a gente busca. Mas a gente não vai chegar ao nosso... A gente não consegue mudar do dia para a noite. É tudo uma construção. E a gente vem construindo. E assim, você sempre foi do comércio, desenrolada, e uma coisa e outra. Aí depois para a advocacia, eu pensei em concurso. E de repente, você mudou para a área imobiliária, que você já era da área imobiliária, que você era da uma construtora. Aí voltou, ficou na área imobiliária como corretora. Aí hoje começa a ser referência, a ser destaque. Você observa aí quando fala o seu nome em alguma coisa, tipo, as pessoas dizem, é mesmo. Graças a Deus, que bom, fico feliz, não vejo rejeição. Então foca nisso. Isso aqui, críticas vão vir, mas é bom que você faz o que você gosta. E as pessoas... A gente tem muito apoio, também tem muita falta de apoio do outro lado, né? Mas eu sou resiliente e toco o barco. E aquela história que santo de casa não faz milagre tá começando a mudar. Verdade. As pessoas estão vendo isso, entendeu? Estão começando a reconhecer. Então a gente tem uma equipe hoje muito boa aqui. Você vê uma interação aí, grupos de WhatsApp, corretores. A gente tem um grupo hoje de habitação aí, o nosso grupo tem quase 500 pessoas, entre construtores e corretores. Um grupo forte, que sai muito negócio. Muita informação. Então, Natália, vai dar tudo certo e boa sorte, que já deu certo. Obrigada para nós todos. Amém. Que venham os próximos e deixem seus comentários, suas sugestões aqui, até para os próximos temas, dúvidas. E fiquem por aqui que tem muita coisa boa no Papo Imobiliário. Até a próxima. Até a próxima. A cidade que mais cresce em Alagoas, terra de quem trabalha, do comércio forte, da nossa feira livre, terra do empreendedor, do Asa Gigante Time Vencedor. Tem planetário, tem posto de saúde, ciclovia do trabalhador. É a terra da cultura e das escolas de tempo integral. Aqui tem restaurante popular e área verde, do corredor gastronômico da Avenida Ceci Cunha até o Bosque das Arapiracas. Tem a nossa zona rural que abastece todo o estado com hortaliças e frutas. Pense numa cidade que não para de se destacar. Vem pra cá, vem!